fazer a apresentação do Gil, e aí eu convido para entrar na sala para a gente começar a live, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo aí. Vamos lá então. Francisco Gil Castelo Branco, 34 anos, completados aí no dia 15 de maio. Gil é formado em publicidade, casado com Lana, que está aí. Eles têm a filha Nina, né? Gil tem 10 anos de triatlo, já fez 18 meio Ironmans, já foi 2 vezes para o Mundial de 70.3, Mont Tremblant, em 2014, e Chattanooga, 2017. Gil aí tem 9 Ironmans, né? Conquistou a vaga aí para o Ironman do Havaí em 2018, ano passado foi para o Havaí, fez excelente prova, fez o tempo aí de 9,52. A vaga para o Havaí foi conquistada em Mar del Plata em 2018, com um tempo aí, teve uma natação menor, mas o tempo total da prova, 8 horas e 51, e uma maratona para 3:11, excelente. E em 2018, né, como a gente divulgou aí dessa live, né, o truque da inspiração foi determinante aí para Gil melhorar sua performance, e ele conquistou essa vaga aí em Mar del Plata. A história do Gil aí na 449 começou em 2012, tá? Após o seu primeiro Ironman, em 2011, ele fez lá na Flórida, e aí a gente se encontrou na sua preparação para o segundo Ironman dele, que foi em 2013, tá? Vou destacar, e ao final, antes da gente encerrar a live, antes da gente fazer aquele apanhado geral dos truques, teve 2 provas importantes, nas 2 provas importantes do Gil aí, Mar del Plata e Havaí, a gente teve na sua melhor composição corporal, isso é bem interessante, eu vou mostrar isso ao final aí, e a gente fazer essa comparação aí, tá? A gente vai falar um pouco dessa composição corporal do Gil nessas 2 provas aí, tá bom? Como que funciona a dinâmica aí, quem está vindo a primeira vez aí na live, ao longo da história, o Gil vai contar a história dele, tá? E ao longo da história eu vou mostrando plaquinhas, sinalizando truques que aparecem nessa história, tá bom? E esses truques são gatilhos que disparam um comportamento positivo, e a intenção dessa live é promover uma reflexão em cima desses truques, tá? Então, cada um tem sua rotina, cada um pode ser tocado por um tipo de truque, então a ideia é mostrar que truques apareceram e promover essa reflexão, tá? Então, o que a pessoa pode utilizar na rotina dela para criar uma rotina de exercício, uma rotina de alimentação adequada, tá bom? E a gente vai conversando ao longo da live aí. Vamos então chamar Gil. Antes de chamá-lo, deixa eu fixar uma frase aqui. Deixa eu ver aqui se vai caber. Isso, coube. Tá aí, Gil, a sua frase. Opa. Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Tá aqui. E aí, Gil? E aí, Fernando? Beleza? Beleza? Tá dando pra ouvir direitinho aí? Tá dando para ouvir perfeito aqui. Esqueci, eu tinha que ter pedido para você vir com bigodinho, né? Então, eu pensei nisso. Eu falei, depois da foto da live, eu falei, pô, podia ter deixado o bigode, ia fazer sucesso. Esse bigode aí, depois você vai falar, que truque é esse do bigode aí para as provas, viu? Vamos lá, então. Vamos lá. A gente vai iniciar, então, aí a história do Gil, tá? Então, vamos começar pelo começo, né? Então, assim, as lembranças que ele tem aí na parte da infância, adolescência, tá? Essas lembranças ligadas ao esporte, à atividade física. De antemão, já destaco aqui que o pai do Gil, né, eu tenho o prazer de atender o pai e a mãe do Gil aí, então o pai do Gil, ele esteve no primeiro triatlo no Brasil, né, então assim, em 1983, no Rio de Janeiro,
né? Gil também, né? Esteve lá no triatlo e assim, desde pequeno o Gil esteve aí ligado à atividade física, e quando o pai era bem ativo, eles corriam aí em torno de 13 quilômetros. O Gil tinha 10, 12 anos e o pai botava o Gil para correr aí ao longo de 13 quilômetros, acho que era da Asa Sul para o Lago Sul, era isso, Gil? Era isso aí, Fernando. Na verdade, como o meu pai sempre gostou muito de esporte, na verdade, aqui em casa, meus pais, minha mãe já foi campeã brasileira de hipismo, meu pai sempre fez todos os esportes que apareciam, sempre gostou muito de esporte, então desde que eu sou bem pequeno, assim, que o esporte é parte da minha vida mesmo, né? E é isso que você está falando, essa história engraçada, que eu relembrei dela há pouco tempo, na verdade. Porque quando eu tinha aí uns 10, sei lá, 10, 12 anos, a gente morava ali na Asa Norte e minha avó morava aqui no Lago Sul. E aí o meu pai tinha o costume de Opa. correr. Opa! Meu pai tinha o costume de correr e aí começou a me levar para correr e tudo. E aí a gente vinha com 12 anos por aí, lá da Asa Norte até aqui o Lago Sul. E assim, naquela época não tinha hidratação, correr com cinto de hidratação, não tinha nada disso, né? Então a gente saía de casa, aí no meio do caminho minha mãe saía um pouco depois, parava, dava uma água pra gente, ia embora pra casa da minha avó e a gente vinha correndo. Então essa história aí E se cansasse, e se cansasse, engole o choro, né? era mais ou menos isso. Legal, legal. Quando você lembrou essa história aí, eu achei bem legal. Se tivesse continuado na corrida, ia ser um queniano, né? 12 Podia anos, ser. correr 13 quilômetros, né? Mas Legal. aí, E olha só, pode falar. não, então, e aí isso já era com 12 anos, né? Mas antes disso, levei a sério meu primeiro esporte, que na verdade acho que o pessoal do triatlon, assim, muita gente nem vai saber, o pessoal só que me conhece há mais tempo e tal que sabe, mas que eu jogava futebol, né? O meu pai também Sim. gostava muito de esporte, como eu falei, e ele jogava como goleiro, na época que ele jogava futebol e tal, agarrava em times amadores, e aí eu não levava muito jeito para jogar na linha, acho que todo goleiro começa querendo jogar na linha, né? Mas não leva jeito. Todo triatleta só vai pro gol, E aí né? eu não levava muito jeito para jogar na linha. Meu pai já tinha sido goleiro e tal, e começou a me treinar. E esse eu era bem pequeno, eu até separei umas fotos aqui, ó. Tem uma foto eu bem pequenininho, não sei se vai dar para Legal. ver. Ó. Deixa eu ver. Ah, você de goleiro aí, né? Isso Agarrando. sou eu Aham. na casa dos meus avós treinando bem pequenininho, quando eu tinha uns 6 anos. E aí acabou Aham. que Que legal. eu levava muito a sério assim, o futebol. Para mim, naquela idade ali, dos 6 aos 12, o futebol, eu acho que toda criança acaba que tem um sonho e tal, né? E realmente eu levava jeito. Eu jogava futsal, na verdade, não jogava campo ainda, eu jogava ali no Vizinhança, aquele clube que fica ali na Asa Sul. Já sou. E aí eu sempre me destaquei, assim, eu jogava em times, na verdade, duas categorias acima da minha. E Uhum. então, assim, ainda mais sendo goleiro, numa época que a idade faz muita diferença, né? Então, eu acho que até hoje, dos esportes que eu fiz, o futebol com certeza era o que eu tinha mais jeito e mais chance de ter levado Olha só. como profissão, assim, né? Até quando eu Que tinha. legal. Uma vez eu fui passar umas férias no Rio, e aí tava tendo uma escolinha do Vasco, eu fui e pedi para treinar com eles. E aí não era um teste, Uhum. não era nada, né? Mas eles estavam fazendo um treinamento e eu sempre que eu viajava, eu via alguém jogando futebol, pedia para jogar, sempre no gol, claro. E aí acabou que depois desse treino lá, o técnico do Vasco queria que eu ficasse para continuar treinando com eles. Então, isso e teve uma outra vez também aqui em Brasília, que tinha um olheiro, né? Nessa época, quando a gente é mais novo, tem Uhum. esses olheiros de outros times e tal. E aí tinha um olheiro do Juventude, que agora eu acho que o Juventude está na segunda divisão, se não me engano, mas na época era um time que estava na Tá. primeira e tal. E aí também me chamou para ir jogar lá no Juventude logo nos meus 11, 12 anos aí.
Então, nessa Uhum. época, era tudo que eu achava que ia ser o meu futuro, mas teve um problema, né? Enfim, é um problema. De eu ter Uhum. nascido só com um rim. E aí Tá. eu fui fazer um exame de rotina e descobri que só tinha um rim. E aí um médico falou, cara, é perigoso porque né, um esporte tem muito contato, ainda mais você como goleiro, cai em cima toda hora e tal, é perigoso porque se acontecer alguma coisa, enfim, você não tem outro para fazer o trabalho, né? Então ele recomendou para os meus pais que eu parasse de jogar. Na época foi bem ruim, assim. Uma coisa engraçada, eu até procurei esse jornal, mas não encontrei, Fernando. Quando eu parei de Ah, jogar, eu tinha tanto destaque assim, modéstia à parte falando lógico, na época que eu parei de jogar, lá com meus 12 anos, saiu na capa do Correio Brasiliense. Então, é muito. Eu não consigo sim. imaginar isso, mas aconteceu isso quando eu parei na época. Então, Uma promessa do futebol é, chega ao fim da aos carreira. 12 anos. Essa carreira foi bem precoce. Mas, caramba, que legal, hein? É. Mas assim, o jornal você falou que ele existe aí, né? Você tinha Ele uma lembrança existe. de ter esse jornal em casa, mas não encontrou Eu esses até dias pedi aí, para né? minha mãe procurar e tudo, mas não encontramos de jeito nenhum. E aí, Caramba, e aí foi com legal. essa aposentadoria do futebol que começou o próximo esporte que eu levei a sério, né? Que foi o tênis. Uhum. Na verdade, eu tinha começado a jogar tênis um pouco antes de parar com o futebol. Eu comecei com tênis visando o futebol, na verdade, porque o tênis tem muito de movimentação lateral, né? Tem esse deslocamento e tal. E Ah, aí a gente achou que seria legal melhorar essa movimentação para ter agilidade, para jogar no gol e tudo. Então tá. eu comecei no tênis por acaso e quando eu tive esse problema do rim, eu falei, já estou no tênis, né? Já estava fazendo há algum tempo, resolvi continuar. E aí eu comecei no tênis, logo no meu primeiro torneio, eu me lembro que eu fui bem, assim, era um torneio bem, bem pequeno, era ali no Tefé, aquelas quadras ainda estavam funcionando. E Atrás ali da piscina, né? Ali embaixo. isso, isso. E aí aquela quadra ainda tinha aquelas quadras e tal. E aí eu fui para a final nesse meu primeiro torneio. Então eu fiquei super empolgado, né? Pô, acabei Legal. de começar, já estou numa final e tal, mesmo sendo um torneio pequeno, eu fiquei super animado. E aí, Uhum. enfim, continuei no tênis, joguei tênis toda a minha adolescência, vamos dizer assim, levei a Sim. sério mesmo, eu tinha o intuito de tentar a carreira profissional. Eu acho até que eu tinha, eu Foi tinha, do, dos 8 aos 20 anos, não foi mais ou menos isso aí? foi, dos 12 aos 20, mais ou menos. Dos 12 aos 20, dos 12 aos 20 isso. Isso. E aí era até nessa época de escola e tudo, né? Então eu viajava muito na escola, então sempre tinha que fazer provas depois, fazer trabalho, enfim, esse tipo Que legal. de coisa, né? Levei a sério mesmo, então até no meu terceiro ano do colégio foi um ano assim que eu, que eu tive que estudar à distância, porque eu estava treinando de manhã e de tarde tênis, enfim. Eu realmente pensava também em seguir a carreira no esporte. Só que acabou que com Legal. 18 anos acabam os torneios no Brasil, né? Eu Teve, joguei. teve, teve capa de correio no tênis? Já apareciam algumas coisas, mas não cheguei a ser capa, tá vendo? No É, tá, futebol foi mais destaque. No tênis, tá. eu cheguei a ser número um do Brasil de dupla, ficar entre os 10 de simples. Que Então, legal. mas uma capa de correio não teve de novo, que eu me lembro. E aí, É, porque era só futebol, né? o futebol sempre foi o destaque, né? Acaba que é difícil Sempre foi concorrer com o destaque. futebol, É. né? Mas aí, o que aconteceu? Quando chegou ali nos 18 anos, acabam os torneios juvenis, né, que a gente Uhum, chama, e aí entra no profissional. E aí enfim, junta todo mundo, né? E aí fica bem mais tá. complicado, assim, né? Então, quando chegou na época do profissional, quando você tem um certo nível, algumas universidades nos Estados Unidos te chamam para ir para lá
para você ganhar uma Legal. bolsa e jogar pela faculdade, né? Uhum. Então, essa é uma oportunidade que alguns jogadores profissionais, inclusive de sucesso, fizeram faculdade e depois encararam o tênis profissional. Então, meio que você, né, tem um diploma, consegue garantir uma coisa e ainda tem chance de seguir no profissional. Então, eu resolvi com 18 anos, eu ganhei uma bolsa e fui morar nos Estados Unidos para jogar por uma cidade lá. Então, isso foi em 2005. Ixi, Foi. Melhorou? tá cortando um pouco. Tá cortando um pouco aí a conexão. Ah, Cadê? Acho que voltou agora. voltou? Voltou. Tá. Dá uma piscada que a gente vê que tá ao vivo aí. Não, agora voltou. Você falou que estava 2005, bolsa nos Estados Unidos, né? Você foi para lá, não foi? Foi. E aí eu fui para lá em 2000 com essa bolsa, e a bolsa era para ficar a faculdade toda, né? Me formar lá e tudo. Só que acabou que, enfim, eu não me adaptei, não gostei muito e resolvi voltar para o Brasil. Eu já tinha até iniciado a faculdade aqui, eu tinha transferido para lá. E aí voltei para o Tá. Brasil e continuei tentando conciliar um pouco essa carreira. Viajava para os torneios, mas também tentava ficar nos estudos, enfim, tentei fazer manter os dois, mas nesse nível não tem como, né? Assim, é muito competitivo, tem muita gente tentando, então ou é 200% nisso ou não tem chance mesmo, Sim. né? Então acabou que eu resolvi seguir pelo caminho dos estudos, né? E Ótimo. 2007 tem uma coisa É. engraçada também. 2007 continuava estudando aqui, já tinha largado o tênis profissional, vamos dizer assim, mas eu passei três Uhum. meses em Nova York dando aula de tênis lá. Tinha um amigo meu Putz, que fazia faculdade lá nos Estados Unidos e ele sempre ia no verão para Nova York para dar aula. Isso é uma coisa que acontece muito que lá, né? legal. E aí ele me Aham. convidou e eu passei um verão lá. Então foi uma experiência muito legal, assim, porque, enfim, conheci gente de vários lugares, dei aula para muita gente, Uhum. foi bem legal, assim. Então essa foi Sensacional. meu último contato mais direto com tênis foi esse em 2007. Excelente, tá. E é legal que você teve contato futebol e tênis de uma maneira assim, quase profissional, né? Quase profissional. Antes Foi. de entrar para o Endurance, né? Antes de entrar para o Endurance. Sensacional. Legal. E aí, de 2007 a 2009, você finalizou aí sua faculdade de publicidade, né? Isso. E nesse período, sem nenhum esporte aí competitivo, o peso deu uma saltada aí, né? Chegou aos Exatamente. 105 quilos. O 105 foi o que eu pesei, né? Pode ser que tenha sido mais, eu não estava com coragem de pesar, né? Então, Tá. E aí, em 2009, aos 105 quilos, aos 23 anos, que começou a sua história no Endurance, 2009, foi. né, 11 anos atrás aí. Né, como que foi Exatamente. essa história? Quem foi o amigo aí que te puxou? Vamos lá, É, social, né? Mais uma vez aí. exatamente. Então, eu fiquei nesse período de faculdade, naquele esquema bem de faculdade mesmo, né? Até porque como eu sempre tinha levado muito a sério e tal, eu não tinha tido uma adolescência, assim, um início de vida adulta, de sair, né? Esse tipo de coisa. Meus amigos eram todos do tênis e tal. Então acabou que nessa fase de faculdade foi aquela quando eu comecei a sair, enfim. Adolescência. Exatamente. Aí começa a beber. O máximo de esporte que eu fazia era um futebol com o pessoal da faculdade, uma vez por semana. Então eu achava que minha vida esportiva, levada a sério, já tinha acabado, né? Tá. E aí, por acaso, totalmente por acaso, o irmão de um amigão meu, que é o Gustavo Fleury, acho que quem é do triatlon aí deve lembrar dele. Hoje em dia ele está morando na França, mas ele era um dos melhores triatletas amadores aí do Brasil, já foi um dos melhores amadores em várias provas. E aí ele já Tá. pedalava um pouco e tal, e falou, cara,
vamos fazer um Audax. E eu não entendia nada, né? Audax. Aí ele falou, não, eu falei, não, mas o que que é? Ele falou, não, é uma prova de 200 quilômetros de bicicleta. E isso faltava um mês para esse Audax. E aí, não E, sei da e onde. ele te convidou numa conversa de barzinho, você já tinha bebido e aceitou? Como que foi? Eu não lembro onde foi esse convite, mas é provável. Porque para aceitar uma ideia dessa, Um mês antes, nunca tinha pedalado. cara, e assim, e até é engraçado porque eu não tinha também um histórico de pedalar quando criança, sabe? É, Uhum. assim, eu até pedalava com meu pai às vezes no parque, mas eu não tinha aquele negócio igual muitas crianças que vão de bicicleta para os lugares. Minha mãe não gostava muito que eu andasse na rua de bicicleta, ficava com medo e tal, então eu não tinha um histórico de pedalar. Mas aí quando ele me chamou para esse Audax 200, eu não sei o que que deu na telha que eu aceitei. E faltava um mês para a prova. E eu não tinha bicicleta, não tinha nada. Então eu estava começando literalmente do zero. Aí eu lembro que eu falei com meus pais e Caramba. tal. E aí tinha na casa do meu avô uma Caloi 10 lá, velha lá, da década de 80, daquelas que passa marcha no quadro. Essa aí é a mesma bike do Rafa? É a mesma bike. Antes de eu emprestar, depois eu emprestei para ele, já era o segundo round dela. Ah, essa bike aí tem que tirar uma foto. Ela existe ainda? Tem que tirar uma foto. Existe, existe. Depois eu tiro uma foto e mostro. Existe? Existe. E Tá. aí eu fiz uma reforminha nela, troquei um selim, que era daqueles selinhos de couro, bem antigo, sabe? Era assim, ela estava Aham. destruída. Enfim, eu fiz uma revisão, troquei uns cabos e tal, e comecei a pedalar nela, nesse faltando um mês. E aí o meu treino, eu lembro que eram 20 quilômetros por dia, que era 2 voltas ali por dentro do parque da cidade, bem Nossa. devagar, que era lógico que eu conseguia na época. E eu consegui nesse um mês cair ainda uma vez, dentro do parque. Foi. Nesse um Ai, mês eu ainda ai, consegui ai. cair. E aí tá. E aí chegou na véspera do Audax, eu fiquei sabendo que largava, se não me engano, era 4 da manhã, não sei. E aí tava 4 da mó. manhã. Lá do Pier, Não, lá do largava. Pier 21. Ele largou lá do extra da Asa Norte ali, do final da Asa Norte. Ah, tá, eu lembro desse Audax aí. É. E aí na véspera eu falei, caraca, vai ser mó frio, e agora? Não sei o quê. Eu fui ali na Cycling, na 110 Sul, Norte 109, não sei, por ali. E aí, por acaso, eu encontrei o Gordinho. O Gordinho tá aí, ó. O Gordinho vai lembrar dessa Gordinho, história. gordinho. E aí, Gordinho tá em todas aí. e aí comprei uma calça e tal, e cara, o Gordinho falou, você é maluco? Eu falei, ah, vou lá, veja como é que é e tal. Enfim, cara, eu fui lá fazer esse Audax, Caloi 10, de tênis, assim, inacreditável. Eu lembro que eu fui fazer e eu não tinha noção do que era, na verdade, né? Então, assim, cara, para quem estava pedalando 20 quilômetros a um dia, se fosse 50 quilômetros já ia ser difícil, né? Então, Nossa. eu não lembro exatamente qual que era o caminho, mas eu lembro que quando chegou ali no recanto, ele ia ali pro recanto, é, Uhum. eu já estava cansado pra caramba. E Putz. ia muito mais para lá Ali. do que o recanto, assim, sabe? Não. Ali devia ter uns, sei lá, 50 km no É, máximo ali, é. ainda Zanorte. Então, então eu não sabia no que eu estava me metendo. Mas, enfim, eu fui. Eu lembro que eu não tinha esse negócio de nutrição e tal. Eu até já tinha tomado gel na época do tênis, uma coisa assim. Né, no tênis eu tinha um nutricionista e tudo. Mas para endurance eu não fazia Uhum. ideia. Então, o que eu me lembro é que eu parava nos postos e comprava coisa, ia comendo. Se não me engano, eu parei para almoçar. Nó, Então, então era uma nutrição totalmente raiz. raiz, E, raiz. e aí eu me lembro até que no final, assim, eu demorei muito. Enfim, a gente largou de manhã cedo, já estava no final da tarde. Eu demorei 13 horas para completar 13 esses 200 horas. quilômetros. 200 quilômetros. 200 200. quilômetros. Olha o Varese aí, empurrava a bike na subida. Empurrava demais a bike. Já tem histórias de empurrar, tentando ir para Goiânia naquela subida da skin. Tem essas histórias no meu Aham. início, com certeza.
E aí, Cara, no final desse Audax, faltando ali uns 50 quilômetros, eu lembro que meus pais foram de carro para me escoltar, que estavam com medo também, que eu já estava cansado, enfim. Eles estavam preocupados que eu já estava ficando de noite. Foi sofrido. E para piorar, no final, as marchas, que já não eram muitas, né, era uma Caloi 10, elas pararam de funcionar. Então eu fiquei só de marcha pesada. Foi o putz. máximo. O benefício desse Audax aí de marcha pesada, você colhe até hoje, né? Porque o pedal hoje, né? Deve ser um resquício desse treino aí de 13 horas marcha pesada. Né? Mais ou menos isso. E aí depois, cara, eu tenho uma lembrança muito engraçada isso, que eu tenho uma lembrança que eu fiquei a semana inteira morrendo de fome. Eu acho que eu comi tudo errado, devo ter ficado, né, negativo nas calorias. Cara, eu fiquei a semana inteira que eu queria comer o tempo inteiro, assim. E, enfim, eu estava gordinho, mas eu achava que eu podia, né? Então eu comia toda hora. Não, isso aí é bem comum em quem está começando um novo esporte, nova atividade. O pessoal refere isso quando começa a nadar, né? Que é o corpo querendo se proteger, né? Então, assim, pô, o que você fez comigo? Me dá comida que eu não quero morrer. E aí aumenta, né, o apetite aí. No seu caso, ficou uma semana aí, né? O Foi. que você fez comigo? É, legal, legal. 13 horas, 200 quilômetros. Vamos lá, então. E aí teve o Audax a experiência, mas aí meses depois, Gustavo fez outro convite. Foi. Aí o Gustavo, enfim, acabou que depois do Audax eu continuei pedalando, assim, continuei com a Caloi 10. E aí em 2010 o Gustavo entrou para Top Sports, né? E Uhum. aí eu continuava pedalando, até de 2009 para 2010 tem um fato engraçado aí que a galera que me conhece dessa época vai lembrar. Eu fui passar um Réveillon no Rio, e aí nesse Réveillon, enfim, a gente foi para uma festa e tal, e tava lá virado de manhã, sentado no meio-fio da praia ali, e aí era umas 7 da manhã e já tinha gente correndo na praia. A galera que acorda cedo no dia primeiro, enquanto isso eu tava lá, né, virado e tal. E aí Virado. isso foi uma coisa que na hora eu falei, cara, preferia estar lá do que aqui, sabe? Esse ano eu vou mudar e Uhum. vou voltar a ser um atleta. Legal. Então, assim, eram pessoas que eu não conhecia, eu achava aquilo, na época, para mim, acordar cedo, igual um triatleta faz, que hoje é normal. Na época era totalmente, vou acordar às 5 da manhã para correr, era totalmente sem sentido, mas eu preferia estar naquela posição da pessoa que estava correndo no dia primeiro do que estar ali, né, enfim. E aí, e acabou Legal. Legal. em 2010 foi quando o Gustavo realmente entrou para Top Sports e aí a gente já estava pedalando e aí ele me chamou e eu falei, vamos, vamos lá, vamos ver o que dá. É engraçado também porque na Uhum. época que eu jogava tênis, essa parte de correr, de fazer o treino físico e tal, eu odiava fazer isso. Então, assim, eu gostava do treino de quadra, né, de técnica e tal, mas a parte física eu odiava. Então, assim, Olha só. agora, se eu fosse jogar tênis, eu ia estar horrível na parte técnica, mas o físico ia estar bom. Na época era exatamente o contrário. Então, Que legal. então Quem assim, diria, hein? quem diria? Todo mundo que eu encontro da época do tênis fala, cara, eu imaginava todo mundo, menos você, que fosse fazer triatlon. Correndo. Exatamente. Cara, legal. É, E lá na Top, você teve contato com triatletas que já estavam há mais tempo ali, né? Eu até vi aí Uruca, né, Mota, Ribeiro, Boró, né? Então essa galera ali de 2005, 2015 no Teatro de Brasília, o pessoal se classificava para Havaí. Então esse contato com eles foi interessante também, né, para te motivar, para te dar mais ânimo aí nesse início do esporte, né? foi, total. Lá na Top tinha toda essa galera, na época a assessoria era muito forte, todo treino era uma paulada, porque a galera era todo mundo muito forte, essa galera toda que você falou, Boró já tinha ido para o Havaí, o Uruca já tinha ido para o Havaí, o Ribeiro acho que não tinha ido, mas porque nunca quis, né? Porque o Ribeiro, qualquer coisa que É, ele fizer, ele vai ganhar. Então, ele ganha, ele é, ganha. então tinha o Ribeiro, o Léo Moto. O Léo, essa época ainda não tinha ido, mas já era forte pra caramba. Enfim, a galera Forte. era outro nível, assim. Eu não conseguia fazer nenhum treino com Uhum. eles, mas todo mundo me inspirava, né?
Eu achava muito legal. O Uruca eu já sim, conhecia antes, da época da escola e tal. Então, para mim era muito bom legal. ter essa galera, né? Então, eu não Uhum. conseguia treinar com eles e tal, mas eu, enfim, me sentia inspirado por eles a continuar e tentar, né, melhorar. Nesse início, eu comecei lá na Top, eu ainda tinha uma Caloi 10, ainda tava com a Caloi 10 do meu vô, não tinha trocado de Caloi 10 não. E até Caramba. tem um treino também fatídico que eu me lembro, que era um treino de subida ali na 8%. A galera de Brasília que vai saber ali Uhum. depois da JK, né? Que, enfim, para Uhum. quem não é de Brasília, é uma subida que tem 8% de inclinação, mais ou menos. E aí eu de Calói 10, enfim, não tinha marcha. Estava muito acima do peso, não tinha preparo ainda. Cara, eu não conseguia. Chegou uma hora que eu não conseguia mais girar o pedal mesmo, assim, sabe? Ficou uma coisa impossível. E eu lembro que o Leandro Macedo estava numa motinha, né? Ele estava acompanhando o treino numa scooterzinha, e ele foi me empurrando pelas costas, e Empurrando. mesmo assim, ainda era muito difícil para mim. E aí, esse dia eu cheguei em casa assim e falei, cara, é impossível fazer isso, nunca vou conseguir. Essa galera, eu achava que nunca ia conseguir, assim, chegar perto Que deles, né? Assim, legal. nessa época, na verdade, Uhum. não era nenhuma meta, né? Chegar perto deles, né? Eu Uhum. queria melhorar mesmo e tal, emagrecer. Ainda estava muito mais na vibe de emagrecer do que de competir. Mas esse treino foi meio traumático. Eu demorei alguns anos, assim, eu já tinha melhorado muito no triatlo, no ciclismo, para eu ter coragem de voltar lá nessa 8%, viu? De na 8%. É, que eu tinha medo Legal. de chegar lá e me frustrar de novo e tal, então foi uma coisa que me marcou, Uhum. assim. Esse truque social, ele é muito importante, né? A gente pode dividir os truques em truques internos e externos. O interno é a inspiração, a decisão, né? O truque do hábito. E o externo, a gente tem como um exemplo, e muito importante, esse truque social, que a gente pode dividir em um truque social de compromisso, que é você treinar com um grupo e ter o compromisso de acompanhar o pessoal, sabe? Ah, marquei com o pessoal, vou lá treinar. Isso é um truque social do compromisso. Ou então um truque social do apoio, do incentivo, né, que é o que você viveu aí no início da sua história, seus pais, Gustavo, né, o incentivo aí dessa galera na Top Sports, né. Então esse truque social, ele sempre está presente e muitos truques dependem dele para ser executados. Então a pessoa está inspirada, mas se a pessoa não tiver em casa um apoio, não tiver um truque social em casa, essa inspiração não vai para frente, né? Se ela tem um Sim. objetivo, ah, não, mas lá em casa ninguém me ajuda, eu quero mudar a alimentação, mas ninguém muda comigo. Esse truque social, essa inspiração de mudar não vai ter sentido se não houver um truque social aí que ajude, né? Então É. tem essa dependência dos truques aí. E aí veio 2011, ó, você entrou na Top em 2010 e um ano depois teve seu primeiro Ironman aos 25 anos, tá? Que foi em novembro, mas em maio teve ali a vivência do Ironman com o Rafa, lá em Floripa, né? Como que foi isso aí? Foi. No final de 2010, eu numa conversa com o Rafael, a gente estava comentando esse negócio de Ironman e tal. Eu não estava nem inscrito para esse meu primeiro ainda, se eu não me engano. E aí o Rafael já corria de antes, já tinha pedalado e tal, nadava já. E aí ele falou, não, vou fazer esse negócio. Rafael sempre muito doido, sempre tendo ideias não muito normais. Os dois. Não, peraí, os dois, né? Porque o Audax aí, o É, Audax que você aceitou também é uma loucura. o Você, sujo falando né? mal O lavado. sujo, vocês dois aí. É. E aí ele falou, não, eu vou fazer. E aí um pouco depois eu me inscrevi para esse meu e eu falei, cara, o Rafael ia fazer em Floripa em maio, eu falei, não, vou lá, que aí eu nunca tinha visto uma prova de Ironman, não tinha ideia de como era a prova, não sabia que tinha esse negócio de sacola, transição, não sabia nada, né? Assim, eu acompanhava o pessoal, mas não sabia os detalhes da prova, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, para quem faz Ironman, esses detalhes, no fim das contas, fazem muita diferença para a prova, independente do Sim, seu nível, né? Você saber o que colocar em cada sacola, não esquecer de nada e tal. sim. Isso é uma coisa que até hoje me deixa nervoso nessas provas, geralmente. Esse negócio de o que eu vou deixar na sacola? Será que eu deixei a sapatilha na sacola de ciclismo, na sacola de corrida? Eu sempre fico nervoso com isso. Mas enfim. E aí fui lá acompanhar o Rafael e foi uma aula do que a gente não deve fazer na preparação para o Ironman.
Foi, ele contou aí na live dele, mas, cara, a gente ficou na casa de uma amiga minha lá em Floripa, e era uma casa de campo dela, assim, que era ali perto de Canasvieiras, não era ali em Jurerê. E aí, sei lá, cara, eles resolveram dar uma festa na casa, na véspera do Ironman. Enfim, Meu e eu e o Deus. Rafael lá, tentando dormir e tal. E aí, enfim, teve a festa, a gente dormiu mal e tal, mas tudo bem. No dia seguinte, a gente lá no café da manhã, o Rafael cozinhando acho que era um macarrão, umas batatas, sei lá, nutrição bem apropriada, né? Um macarrão às 4 da manhã. É. É, e aí um monte de garrafa de vodka do dia anterior na mesa, foi um caos, assim. E aí, como a gente estava meio longe, tem aquele negócio do trânsito, cara, a gente chegou na Ó, transição em cima da hora, o Rafael quase que não entrou para conseguir mexer na bicicleta, deixar as coisas na sacola, enfim, foi assim, foi uma ótima experiência, porque provavelmente eu teria cometido erros parecidos no meu primeiro, então, assim, foi bom que o Rafael cometeu eles por mim, eu já fui mais vacinado. e olha só, tem que falar isso aí, ó. Tem que lembrar o que a Alana O falou. quê? E foi nessa semana do Iron que vocês ficaram pela primeira vez, viu? Não Ah, esqueça desse detalhe, hein? ó, tem um ponto importante também, Fernando, que eu lembrei hoje, ó, isso é legal. Hoje faz 9 anos que a gente começou a namorar, eu e a Alana. Foi! Então, eu Ah, poxa, exatamente, exatamente olha, hoje, eu que até fiz um legal. post mais cedo que era coincidência, né, que eu ia fazer uma live contando a história e ela tá na história desde o início aí do triatlo, né? Então foi uma coincidência bem Super, legal. não, e super apoio, né? A Lana sempre te apoia aí, Super. segura toda a barra, te incentiva, Foi em 100% das né? provas até hoje. Impressionante. Que legal, excelente, excelente. É, então, teve aí essa experiência com o Rafa, teve seu primeiro 70.3 em setembro de 2011, que você fez 5 horas e 4, que foi em Penha, e Foi. em novembro veio o seu primeiro Ironman, que foi na Flórida, Isso. que já tinha dado emagrecida, já estava ali mais fino, né? É. E aí, então, foi engraçado nesse meu primeiro Ironman, meu primeiro meio Ironman, na verdade. Enfim, eu já estava treinando há um ano e pouco, né? Fazia todos os treinos, mas eu não sabia exatamente o que era a prova. Eu nunca tinha feito um treino, enfim, igual todo mundo quando vai fazer a primeira prova, nunca tem muita noção, né? Ah, quanto tempo eu vou pedalar? Eu não fazia ideia dessas coisas. Eu estava lá com o intuito de terminar. Eu tinha na minha cabeça a minha prova em Penha era: se eu não conseguir terminar nem essa, imagina como é que vai ser no Ironman. Então eu tava com a cabeça de, cara, eu preciso terminar essa de um jeito aceitável, pensando que daria para fazer mais alguma coisa. Então a minha ideia lá Uhum, em Penha era essa, assim, eu queria fazer uma prova que eu terminasse achando que eu ainda conseguia fazer mais alguma coisa, né? Porque daqui um mês, 2 meses, com eu ia certeza. ter o dobro para fazer. Então, e aí eu fui lá e fiz um tempo que na época eu achei muito bom, assim, 5 e 4, né? Eu estava treinando, tinha um ano e pouco. E quem me acompanha Tinha nos, futuro, quem me acompanha nos tinha treinos futuro. sabe que eu sou muito certinho da planilha, assim. Se o treino tá lá a zona 1, eu faço a zona 1. Se tá lá a zona 0, eu faço a zona 0. Então, assim, eu até por seguir muito e pelo pessoal da Top ter um nível muito mais alto que o meu, e eles competirem muito entre eles, eu treinava muito sozinho, eu não tinha noção dos meus... Entendeu? Ninguém sabia qual era o meu ritmo de fato, assim. Então, quando eu fiz esse tempo, eu lembro que o Uhum. pessoal ficou, caramba, pô, você fez um tempo bom, né? E ninguém sabia Como assim, acreditar. gordinho? Entendeu? Todo mundo ficou, caramba, como assim? Ele não consegue andar com a gente depois do aquecimento e fez um tempo relativamente bom e tal. Então, eu fiquei mó feliz na época que eu tinha feito um tempo bom, né? Então, Legal. foi bem legal, assim. Eu fiquei bem feliz nessa primeira prova. Foi naquele esquema de seguindo os ritmos bem cauteloso, assim, e tava com medo mesmo da prova, né? E aí Uhum. depois, logo depois, foi o Ironman da Flórida, meu primeiro Ironman. Esse Ironman também tem uma história engraçada, a gente estava falando da Alana. A prova foi num sábado, num domingo, não me lembro. Mas a Alana ela estava trabalhando, tinha uma conferência da Subway, uma coisa assim. E aí ela não ia poder chegar a tempo da prova. Mas ela foi mesmo assim e, tipo, ela chegou só na corrida. Então ela saiu aqui do Brasil para ir lá ver o Ironman, que era o meu Puxa! Ó, primeiro na época, e chegou só na hora da corrida.
Mas, e aí esse era meu primeiro, né? Foram meus pais, foi a minha irmã, foi um amigo meu que morava em Miami, Legal. porque a prova lá na Flórida fica umas 6 horas, né? Panamá, lá, Panamá City, que fica umas 6 horas de Uhum. Miami, 7 horas. Esse meu amigo foi de carro me assistir, então foi muito bom, porque enfim, tava todo mundo lá, eu fiquei feliz pra caramba e tal. E assim, e Legal. foi uma prova também que mesmo eu tendo feito o meio Ironman, eu não tinha a mínima noção se eu ia dar conta. Até a véspera eu achava que aquilo ainda não era suficiente, o que eu tinha treinado. Acho que todo mundo tem essa sensação, né? Uhum. Porque no treino, Sim. teve treino assim, por exemplo, teve um dia que eu saí para pedalar uns 180 e no dia seguinte eu tinha que correr 28. E aí eu não consegui correr e voltei de táxi para casa. Tipo, tava morto. Aí essas coisas me fizeram ficar tipo, Ah, pô, se eu corri, pedalei um dia e corri no outro, não dei conta, imagina um seguido do outro, né? E aí, mas todo mundo falava, não, chega na hora da prova, vai, enfim. sai. E aí eu tava. Fiquei, pô, tava muito animado para a prova. Eu aluguei umas rodas daqui do Brasil para fazer na prova lá. Nunca tinha usado roda na vida. Mas aí todo mundo falava, Uhum. não, né? Roda é bom, vai te ajudar e tal. Eu não sabia nada. E aí aluguei, eu me lembro, um par de 808, que é uma roda já relativamente alta, né? Sim. E aí eu saí, nunca tinha pedalado com roda, eu saí na véspera da prova para dar uma testar a bicicleta, testar a roda, e tava uma ventania, eu fiquei desesperado, tinha certeza que eu ia cair. Voltei lá onde eu tinha alugado, perguntei pro cara se não tinha alguma roda com perfil menor para eu tentar. E já tá tudo alugado. O cara falou: não, fica tranquilo. Se balançar, você vai pro clipe. Amanhã vai estar mais cedo, não vai estar ventando tanto. Cara, fiquei com medo, viu? Porque, enfim, não conhecia, né? Nunca tinha pedalado com tanto vento Aham. assim e tal, não tinha experiência nenhuma. Mas aí no dia da prova foi muito legal, assim, eu fui curtindo a prova, minha Uhum. sensação, assim, para saber o meu ritmo na bike era, pô, queimou um pouquinho, eu paro de pedalar. Então foi super curtição, super Uhum. leve, assim, foi uma experiência muito legal. É, Legal. eu terminei a E prova. eu, Pode falar, pode falar. Tô não, falando aqui, não para de você falar. finalizou, você finalizou com 10:49. Então, assim, o primeiro Ironman do Gil, ele finalizou em 10:49. Tá? Isso foi em 2011, novembro, Flórida. Tá? E aí, em 2012, a gente se conheceu e a gente fez o ciclo na preparação para 2013. Né? Que aí você fez seu segundo Ironman Foi. aos 27 anos em Floripa. E nesse ano aí, que você começou a usar potencímetro, mudou de assessoria, treinar com o Santiago e começou a ouvir histórias do Ironman do Havaí, pois tinham vários atletas dentro da assessoria lá de Santiago que já tinham ido também e tal. Você começou a ficar mais próximo desse visualizar o Havaí, né? Isso. 2013 eu mudei para a assessoria do Santiago, foi muito nessa pegada assim de que eu já estava querendo ficar competitivo, já estava com ambições maiores no triatlon e a assessoria do Santiago sempre teve muita gente boa, né? Assim, muita gente competitiva, o Bolas, o Rafael Brandão, o Santiago ainda competia muito nos Ironmans, né? Hoje em dia ele está mais no meio. O próprio Gustavo, que era muito amigo meu, já estava no nível muito alto, assim, ele levava muito jeito, já estava andando muito bem. O Rodolfo, enfim, tinha muita gente boa, né? E aí eu comecei a treinar com eles para tentar melhorar mesmo, com esse intuito de evoluir. Aí comecei a pedalar com potencímetro, igual você falou aí. E aí Floripa Uhum. foi meu segundo Ironman. Essa prova, eu me lembro, o Gustavo já pegou a vaga para o Ironman do Havaí. Eu acho que nessa Prova aí. prova, ou se É. não foi, ele fez umas 9 horas e 15, mas não pegou a vaga, alguma coisa assim. Então, aquele meu amigo lá que a gente começou lá atrás já estava num nível muito, muito grande, assim, Sim. né? Então, 4 anos depois, 2010, 2009, né? Que é, ele teve contato com ele. foi. Então ele Legal. já estava num nível muito bom e aí ele morava já em Goiânia nessa época, depois ele mudou para Goiânia, mas a gente ainda tinha contato Uhum. sempre. Quando ele vinha para Brasília, a família dele é daqui, a gente treinava junto e tal, então sempre me puxava bastante, sabe?
Ele sempre Legal. esteve lá treinando junto com o pessoal de Santiago, então o treino lá, quando eles estão juntos, acaba que um puxa o outro, então ele me contava das coisas, né? Então foi legal, assim. Nessa prova eu consegui baixar o tempo, na época eu achava até que eu poderia fazer melhor e tal, mas já estava começando a ficar com essa ambição, né? Eu fiz, se não me engano, 10 e 14 nesse meu segundo Ironman. Isso. Então, foi muito legal, fiquei feliz, tava numa fase ainda de evolução, tava curtindo. Uhum. É engraçado uma coisa também, porque embora eu tenha feito meu primeiro Ironman tempos bons, assim, para a primeira prova, depois eu tive uma Aham. dificuldade para conseguir saltar, assim, ter uma diferença grande desse nível, sabe? Eu baixei um pouco das 5 Uhum. horas no meio Ironman, mas ficava ali perto das 5, 4,50 e poucos. Esse meu Tá. segundo Ironman foi 10 horas e 14, depois eu continuei nessa casa de 10 e pouco, assim, tudo bem que foram provas mais difíceis, né? Uhum. Mas, assim, eu demorei a conseguir dar esse próximo passo, assim, sabe? E eu sempre fui muito dedicado a esse Sim. negócio de seguir muito a planilha. Às vezes eu achava que eu estava fazendo errado, porque tinha gente que começava mais tarde, tinha começado há menos tempo, e aí treinava dando paulada e evoluía mais do que eu achava, ficava meio frustrado, mas sempre acreditei que esse era o melhor caminho, né? E aí que essa constância fosse realmente valer a pena, né? O pessoal que estava mais tempo, eu via que os caras Esse, que andavam muito já treinavam há 10 anos. O Léo Mota treinava há 10 sim. anos, o Boró treinava há 10 anos. Aí, então, assim, eu me baseava mais por eles do que por essas pessoas que tinham começado há pouco e estavam andando mais, sabe? Eu achava que aquele era o caminho mesmo. Sim. Então, eu Uhum. sempre, mesmo tendo essas dúvidas, assim, eu sempre continuei me dedicando. Desde que eu comecei no triatlon, eu nunca Legal. fiquei, sei lá, mais de 2 semanas sem treinar. Então, esse negócio, Legal. tirei Legal. férias, fiquei um mês sem fazer nada. Eu nunca tive, assim. Uhum. É, Legal. E olha só, 2013 foi Floripa, 2014 e 2015 você fez dois Ironmans, né, o terceiro e o quarto na sua história aí, e os dois Ironmans 2014 e 15 foram em Fortaleza, né, 2014 Fortaleza, 2015 Fortaleza. 2014 vale ressaltar aquele mundial que você foi, né, Mont Tremblant, no foi. 70.3. Mas aí tem esses dois Ironmans aí em condições adversas de Fortaleza, né? Então, assim, em 2014, 10 horas e 40, e em 2015, 10 e 17, né, em Isso. Fortaleza. Então, assim, uma grande evolução de um ano para o outro para Fortaleza, e o seu pedal começou a mostrar a evolução aí, né? Foi. Vamos falar sobre essas duas provas, a dificuldade de Fortaleza, o calor, o vento. Então, essas provas de Fortaleza, eu já estava com a cabeça muito pensando nesse negócio do Havaí. Assim, eu fui para essas provas exatamente porque eu sabia que eram provas duras, que eram provas que tinham menos inscritos, então que a proporção de vagas seria mais fácil. E eu tinha na minha cabeça uma coisa que é o seguinte: eu não era não fazia provas muito rápidas, eu não tinha uma velocidade muito grande na corrida, não tinha isso. Mas eu tinha provas bem. Não costumava quebrar muito numa prova, assim, eu conseguia manter um ritmo. Constante. Então, na minha cabeça, quanto mais difícil a prova, mais eu teria chance. Porque, assim, Floripa era muito rápido, um cara podia chegar lá e correr para 3 horas, eu nunca ia conseguir recuperar esse tempo, sabe? Fortaleza, eu sabia que quem corresse Uhum. bem ia correr 3:30. E aí, se eu corresse 3:45, Tá. eu tinha chance. Então, na minha cabeça, era isso. Assim, eu Uhum. fui para Fortaleza já com essa ideia de vaga para o Havaí. Dessas duas vezes eu não Uhum. fiquei distante, eu me lembro que as vagas ficaram. É, as, todas as vagas foram para sub-10, mesmo em Fortaleza, eu me lembro disso. Mas assim, as últimas vagas ficaram ali 9:58, 9:59, e foram provas que eu até andei bem e quebrei ali no meio da corrida e tal. Então, Tá. acho que um pouco do calor, um pouco de ter pedalado forte, mas foram provas que eu vi que eu Uhum. estava evoluindo, estava chegando mais perto. Aí numa prova dessa, Legal. tinha algum cara que eu sabia de alguma prova que tinha feito uma prova boa, eu falava, pô, eu cheguei na frente desse cara, tô melhorando, né? Um cara que numa prova Legal. tinha chegado atrás, comecei a... Então, assim, a cabeça já foi se preparando, né? Já estava... Legal.
indo nesse... O ano de, o ano de 2015, eu estava com o Gil já aí desde 2012, e o ano de 2015 foi marcante para a gente, que a gente, dentro da nutrição, a gente começou a perceber que ele estava sendo mais rápido nas provas, e a gente começou a adotar uma nutrição mais específica para essa situação. Então, uma pessoa que faz um Ironman perto de 9, 10 horas, a nutrição tem que ser mais, a logística tem que ser mais simples do que uma pessoa que faz um Ironman perto de 12, 13, 14 horas, né? Então, pensando nisso, em 2015, a gente começou a evoluir para uma nutrição mais rápida, que foi aí que a gente começou a adotar o gel, apenas nutrição líquida durante a prova, e em alguns momentos a nutrição a cada 20 minutos, sabe? Para dar energia para esse motorzão aí que estava se desenvolvendo, né? Então, isso é um dado que eu fui resgatar nas nossas anotações lá. Em 2016, Gil fez 2 Ironmans. Em maio, Floripa foi meu último Ironman, né, que eu fiz em 2016, a gente ficou muito tempo junto ali. Eu trouxe uma foto da gente junto, ó, Fernando, ó. Sério? Olha só, nós aí, que massa! I'll be back, I'll be back. Legal. Então, assim, então eu tenho guardado com carinho aí essa última prova, em que durante a maratona eu fiquei muito tempo ali perto do Gil. Tá? E nessa prova, muita chuva, e eu lembro como era por ondas, a gente se encontrou, eu passei pelo Gil ali, ele com o pneu furado lá na beira-mar, e aí essa prova ele ficou 15 minutos ali parado, arrumando, aquela chuva, temporal ali, foi uma prova assim que você sentiu-se bem, mas teve essa questão do pneu aí, né? Foi bem isso mesmo, assim, foi uma prova que, enfim, os meus 2 últimos anos em Floripa, 2016 e 2017, choveu a prova inteira, né? Mas falando especificamente de 2016, eu lembro que eu nadei bem, saí bem da água e tal, estava num grupo legal, e aí com 20 quilômetros furou meu pneu. Foi a primeira vez que eu tive que trocar um pneu tubular na vida. Eu, enfim, estava correndo uma prova com pneu tubular, mas nunca tinha trocado um. Então, estava na chuva, um frio. Cara, minha mão para tirar o pneu, assim, eu quase não consegui. Foi um perrengue, assim, por isso que eu demorei 15 minutos, né? E eu me lembro que, assim, eu tinha 20 quilômetros, eu já acabado de começar. E aí eu fui botar o gás, né, para encher o pneu, né, depois que eu troquei. Mas eu não tinha certeza que o pneu estava certo, né? Eu nunca tinha feito isso, né? E aí eu lembro que antes de eu colocar o gás, eu pensei, cara, se isso der errado, eu já vou procurar outra prova daqui um mês para eu fazer, que eu não vou perder todo esse treino que eu fiz com 20 km de prova, não. Então, e aí, enfim, botei lá o gás, consegui encher o pneu, deu certo, e aí eu continuei na prova. Foi uma prova muito boa, assim, de cabeça, eu me lembro que isso não me afetou, embora tenha ficado chateado, claro, né? Mas assim, eu consegui continuar com o meu plano e tal. Fiz tudo bem, assim, na época eu lembro que foi uma performance muito boa pro que eu podia fazer mesmo. Essa maratona aí que a gente correu junto, por muito tempo foi minha melhor maratona. Que, se não me engano, foi 3:20 e poucos, 3 e 20 e pouquinho. Então, na época eu achei super bom, assim, eu sempre tive a corrida como uma modalidade mais fraca. Eu digo que eu não sou muito bom em nenhuma e nem muito ruim em nenhuma, então isso é bom. No fim das contas, eu fico... Sim. Então, eu acho que eu nado na média, pedalo um pouco acima da média e corro na média para bom, vamos dizer assim, e no fim dá um resultado bom, né? Então, eu lembro nessa prova eu terminei feliz, assim, que apesar dos problemas eu tinha tido a cabeça tinha funcionado bem, né? Porque essa foi a minha primeira prova de Ironman que eu não caminhei nada na corrida, me lembro disso também. Na corrida sempre, né, chegava naquela hora que caminha e tal. Uma das primeiras também que eu não fiquei com aquela sensação de o que eu estou fazendo aqui. Então foi uma prova bem legal, assim. E aí, no dia seguinte, quando eu fui olhar, eu já estava nessa prova pensando no Havaí também, né? Então no dia seguinte eu fui lá ver as vagas, né? Como é que tinha ficado essa distribuição de vaga. Eu tinha ficado um pouco mais para trás, por causa dessa questão do pneu e tudo. Então, mas aí eu fui olhar as vagas, e aí, lógico que não dá para a gente prever o que teria acontecido se eu não tivesse furado o pneu, podia ter sido uma prova completamente diferente. Mas olhando friamente na matemática, aqueles 15 minutos me tiraram da vaga.
Tinha colocado. Então eu fiz 9,48 e o cara tinha pego vaga com 9,35. Esse ano foi bem lento, assim. Então, ao mesmo tempo que foi uma decepção, foi uma motivação, né? Eu falei, cara, eu tô chegando cada vez mais perto, tô chegando cada vez mais perto. Né? Então, todas as provas eu via que eu estava melhorando um pouquinho. Toda prova, eu terminava a prova, eu ficava chateado, né? Mas assim, no dia seguinte eu já estava pensando o que eu podia fazer para melhorar, pô, essa corrida foi melhor, o que eu fiz nessa preparação diferente das outras. Então, assim, eu sempre pensava já o que eu podia fazer para melhorar, sabe? Eu sempre... Legal. Então, essa prova foi legal. Olha só, em 2016 teve o 70.3 do Rio, tá? Em outubro, mas em novembro teve o Ironman de Fortaleza, De novo. que tem uma história bem legal, que tem aí, que você não ia para essa prova, mas a galera, num super truque social, né, fez uma vaquinha lá dentro da assessoria, te colocou dentro da prova, e você ficou muito perto, perdeu a vaga ali nos quilômetros, faltando 2 quilômetros para a chegada, tá? Faltando 2 quilômetros. Vai dar uma hora, Gil, a gente volta com essa história de Fortaleza, que foi final de 2016. 2017, resultados começam a te motivar, e 2018, que é o clique que acontece na sua cabeça, né? É isso. Então a gente encerra aqui essa primeira hora e a gente volta com Fortaleza 17 e 18. Tá bom. Até daqui a pouco. Beleza? Volta Vamos aí, lá. galera. Até. Volta aí, rapidinho. Lá. O super truque social aí de Fortaleza 2016. Conta aí pra gente. Então, essa história de Fortaleza é muito legal, assim, foi surpreendente, na verdade, porque nessa época eu estava treinando para o meio Ironman do Rio, que ia acontecer 2 semanas antes de Fortaleza. E aí eu estava me sentindo super bem, assim, eu sentia que eu estava melhorando nos treinos e tal. E aí nas conversas com o pessoal da assessoria, a gente sempre comentava dos treinos e tal, todo, pô, tá andando bem e tal, e eu estava super empolgado. E aí Fortaleza, aquela coisa de sempre, não tinha muita gente inscrita, e o Avaí, em maio eu fiz uma prova e foi quase, e Fortaleza tem pouca gente e tal, só que a gente tinha uma viagem já marcada, da Nina, com umas amigas da Nina, com os pais de umas amigas da Nina e tal. Então, assim, era uma época que a gente não estava com dinheiro para fazer uma outra viagem e tal. Só que o pessoal da assessoria ficou, tipo, estava animado, porque eu estava animado, que eu estava treinando bem. A gente era um grupo que todo mundo treinava junto e tal, se dava muito bem. E eles começaram com esse negócio de, não, vamos fazer uma vaquinha para você ir para a prova. E assim, cara, na época, porra, muito legal, mas eu tava me sentindo meio mal, assim, por isso, sabe? Porque assim, eu falei, cara, não tô passando necessidade, né? Pô, galera, não faz isso, pô. Quero muito, mas não faz, sabe? Assim, era uma sensação meio estranha, mas assim, foi muito, muito legal, assim. E aí, nessa prova do Rio, essa viagem com a Nina, inclusive, eu me lembro que eram 3 casais com os filhos, né? Que eram uns amigos da Nina. E aí eu treinava de manhã cedo, porque aí uma coisa que eu ia treinar mais ou menos, que eu estava treinando para o meio, eu tive que começar a treinar pra caramba, né? Então, assim, uma viagem de férias, eu estava lá, era um resort, assim, eu chegava às 6 horas da manhã, enquanto eles estavam limpando a piscina, e ficava lá, de um lado para o outro, na piscina, uma piscina qualquer lá, redondinha. E aí eu ia correr e corria 30 quilômetros de manhã cedo e ia encontrar as pessoas no café. Então, assim, uma coisa que eu acho que é legal de contar, assim, essa parte do triatlon, ela sempre foi muito social, assim, pra gente, né? Acabou que a gente viajou muito para as provas, é muito legal que a gente conheceu muitos lugares e tal, mas esse negócio que eu falei de treinar e tomar o café, isso é uma coisa que eu sou muito dedicado com os treinos, eu faço 99,9% dos treinos, mas a minha teoria é que, assim, eu não vou treinar numa forma que vai atrapalhar meu convívio familiar e nem o meu trabalho. Então, assim, se tem alguma coisa da Alana, da Nina, no sábado às 9 da manhã, eu vou lá nesse negócio.
se eu tiver 5 horas de bike, eu pedalo de 3 às 5 e vou lá, 3 às 8 e vou lá às 9. Então, tipo assim, eu nunca mato treino, mas eu nunca também mato nenhum compromisso que eu tenho com elas, porque, enfim, eu acho que só dá certo conciliando as duas coisas, né? Isso, é o truque social de mão dupla, né? É. Então, assim, Legal. eu treino de manhã cedo e na hora do almoço, normalmente, porque à noite é um horário que eu posso ficar com elas. De manhã cedo elas estão dormindo, na hora do almoço, Uhum, enfim, tá voltando da aula, é um momento que a gente já não teria junto mesmo. Então, assim, uhum. perto de prova, às vezes eu não consegui nadar no almoço, aí eu nado de noite, porque aí já é, né, aquele final mais perto das provas. Mas isso eu acho legal, eu sou muito dedicado, mas eu não abro mão dessas Sim, outras partes também, né, para manter esse com equilíbrio. certeza. Enfim, mas fiz um parênteses que não tinha muito a ver com a história, vou voltar lá pro... Não, importantíssimo. Afinal, o Ironman é uma prova, é um projeto família, né? É uma mão dupla, né? Total. É uma mão dupla. É. E Legal. aí, enfim, aí em E aí, 2016 eu tava treinando. aí foi para Fortaleza, né? Foi. E aí foi para Fortaleza, né? O pessoal fez a vaquinha e você desembarcou lá, fez a prova. E a parte bem interessante dessa prova é que você entregou a bike para a maratona em quarto lugar. Foi. 2 semanas antes no Rio eu tinha feito uma provona, foi a primeira vez que eu cheguei nas 4h30 ali no meu Ironman, então fui para Sim. Fortaleza super animado. Ainda mais com esse negócio das pessoas, né, me incentivando pra caramba e tal. Enfim, aí fiz um pedal muito bom lá em Fortaleza. Eu lembro que eu entreguei assim entre os primeiros geral, assim, devia estar entre os 10 geral. Fiz um pedal Uhum. muito bom. E aí entre os primeiros da categoria e tal. E, enfim, e aí saí para correr super animado. Eu fiz um pedal muito bom, mas não achava que tinha passado do ponto, sabe? Tinha feito dentro ali da Uhum. potência, tinha feito tudo Uhum. certinho. E aí saí para correr entre os primeiros, dentro das vagas, eram 5 vagas, se não me engano, lá. Eu estava em quarto ou terceiro. E aí, uma das pessoas que estava na frente era o Boniek, que quem conhece aí sabe que é um cara muito forte, já foi para o Havaí várias vezes. Uhum. E aí, só que ele tinha competido como profissional numa prova no mesmo ano, então ele não ia poder concorrer para as vagas. Então eu estava mais à frente ainda. Enfim, estava Uhum. super bem colocado, saí para correr e tal. E aí, não sei o que aconteceu, eu já quebrei assim no início da corrida. Eu saí um pouco mais forte do que deveria. Eu acho que eu estava, cara, hoje vai dar, hoje vai dar, hoje vai dar, e apertei demais, com um ritmo que não era o meu, no calor de Fortaleza e tudo. Então, quando Uhum. lá eram 3 voltas de 14, quando passou a primeira volta, eu falei para a Lana e para os meus pais que estavam lá. Meus pais e a Lana foram em todos os meus Ironmans até hoje, nos 9. Sensacional. E aí eu Super. falei para eles, ó, eu vou desistir porque eu não aguento mais, estou mal, estou muito mal. E aí eles falaram, como assim? Você está em segundo? Na verdade, estava em terceiro, mas tinha essa questão do Boniek. Aí eu, putz, então vamos, né? Assim, eu não ia desistir da prova, lógico, né? Assim, Aham. mas assim, eu Desistindo queria da andar os últimos disputa. quilômetros, né? Desistir da Desistir da disputa. disputa. E aí, cara, eu lembrando, porra, não posso desistir nem a pau. A galera me ajudou a estar aqui. Olha só, imagina que ideia que eu tô pensando em desistir e tal. Não, vamos, vamos, vamos. Enfim, e aí eu pensava nisso, na galera dando força, na galera que me ajudou. E aí eu só Uhum. pensava mais um passo, mais um passo, mais um passo. Eu tentava sempre pensar só continua para frente. Não anda, tipo, se tiver que andar, anda, mas não para, só vai, só vai. Uhum. Enfim. E aí fui me arrastando e tal. E aí eu me lembro que no início da terceira volta já, né, já estava ali com 28, bem logo depois do 28, o Rodolfo lá do Santiago, que a gente treinava junto e tal, e aí ele me passou. E aí eu fui para terceiro, só que, pô, ainda eram 5 vagas, né? Eu não lembro se eram 5 ou 6, agora eu vou fazer a conta aqui de quantos me passaram, eu vou Tá. lembrar. Mas aí o Rodolfo me passou, mas pô, ainda estava na vaga, ainda continuei, ainda continuei, Uhum. ainda continuei. Enfim, tentando de tudo e tal, já pensando, só pode me passar mais um, só pode me passar mais dois. Eu estava mais no só pode me passar do que tentar passar alguém, né? Eu só queria acabar logo. E aí acabou que mais um cara me passou no 35, então eu fui para quarto, né? Não, eu estava em segundo, fui para terceiro. Aí eu me passou no 35, fui para quarto. Aí um me Uhum. passou no 37, eu fui para quinto. Então eu estava na última vaga. Eram 5 mesmo. Tá. E aí, para quem conhece lá o Ironman de Fortaleza, ali naquela parte que já tem uns.
é uma parte, tipo uns becos, assim, já é depois, já terminou Iracema ali, já tá... Sim. Cara, aí me passou um outro cara lá no quilômetro 40. E aí, pô, faltavam 2 quilômetros. E assim, o cara não tava correndo muito, mas eu tava mentalmente acabado, né? Porque eu tava sendo ultrapassado e cada vez mais desesperado e vendo aquele sonho ficando mais longe e não consegui reagir e perdi essa vaga. Vou contar uma história engraçada dessa prova, Fernando, rapidinho. Essa prova, como eu tava muito bem, eu saí para correr, faltavam 14 quilômetros, eu ainda estava em segundo. Meus pais e a Lana compraram uma champanhe. Já estavam certos que eu ia conseguir a vaga. Hoje sim, hoje sim. Hoje sim, hoje sim. Rubinho, né? Hoje sim, hoje sim. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável. Olha, é inacreditável. Não. Cara, foi só isso. E aí, eles estavam lá na chegada, todo mundo lá só me esperando chegar. E aí chegou o primeiro. E aí chegou o segundo. Chegou o terceiro. Chegou o quarto. Chegou o... Hoje sim, hoje não. Meu pai pegou a bicicleta e foi lá me procurar. E eu tava andando lá, quase chorando, já desolado. Cara. E aí essa champanhe, inclusive, foi perdida depois. A gente nem pôde aproveitar ela. Eles nem bebeu, lá, nem bebi. Essa prova eu cheguei muito mal, assim, foi a prova acho que eu cheguei mais debilitado, assim, no Ironman. Eu até tentei parar para falar com eles, e aí o médico já me carregou lá para enfermaria e tal. Mas aí tem essa história engraçada. Mas assim, foi mais uma das coisas que, pô, tô chegando perto, né? Eu lembro que depois dessa prova, a Lana ficou super chateada, tipo, porra, não quero mais que você faça isso, você tá se frustrando. Sim, eu lembro, tal, eu lembro. Né? Então, mas assim, pra mim, 2 dias depois eu já tava, beleza, bora nessa, que agora eu tô mais perto do que nunca e legal, já chega. Legal. Então, eu continuei nessa mantendo o alvo, né? Mantendo o alvo aí na mira, que era Kona. Legal, exatamente. Legal. Isso, final de 2016, 2017... você teve um excelente resultado no Challenge Half aqui de Brasília, foi 10º amador, com tempo de 4:19, isso te motivou ainda mais. Teve o Mundial de Chattanooga, 70.3, tá? E em maio, o 70.3 de Floripa, né? Novamente uma chuva, 9h40, mas essa prova você não estava na sintonia que você sempre estava nas provas, né? Foi. Essa prova em 2017 aqui, o Challenge de Brasília, foi uma prova que eu comecei a mudar a minha cabeça, assim. Eu fiz esse tempo 4:19, que, enfim, para mim era um tempo que na época eu não esperava fazer. O meu melhor tempo tinha sido lá no Rio, uns 5 meses antes, que era 4:30 e poucos, 4:30. Então, quem já está ali nas 4:30, baixar para as 4:19 é um salto grande, assim, né, em pouco tempo. E aí eu fiz essa prova 4:19 e fiquei entre os 10 melhores e comecei a acreditar. Essa prova eu cheguei na frente do Bolas, por exemplo, lá de Goiânia, que é um cara que quem está aí do triatlon sabe, já ganhou muitas provas no amador, no Brasil, fora do Brasil, enfim, nada muito, pedala muito, corre muito. E aí ele deu uma quebrada na corrida, eu consegui ganhar dele, então eu já comecei a ver pessoas que eu sabia que eram muito fortes e que eu estava ganhando numa prova. Teve um fato também que me marcou nessa prova, eu cheguei sprintando com o Bruno Afonso, que é lá de São Paulo, não conhecia ele na época. A gente chegou sprintando, assim, para a chegada. Ele chegou em terceiro, ele chegou em segundo, eu cheguei em terceiro, eu perdi esse sprint. E aí, logo depois em Floripa, que aí é a próxima prova, eu fui para Floripa, então eu estava super confiante, né? Pô, andei muito bem no challenge e tal. E aí, cheguei em Floripa e eu estava muito nesse negócio da vaga, sabe? Esse negócio estava virando mais importante do que eu estar feliz, fazendo a prova. Começou a virar uma obrigação, assim, sabe? E aí esse cara que eu cheguei sprintando, ele fez 9 horas lá em Floripa, se não me engano. Então, e aí, cara, eu fiz uma prova lá em Floripa ruim, assim, mentalmente fraca, porque eu, no meio da prova, vi que eu tava ficando mais para trás, e aí já comecei a desanimar da prova. Enfim,
tipo, entregar os pontos, hoje já não vai dar para pegar a vaga de novo, enfim, não fiz o meu melhor, né? Eu acho que nas Tá. provas de Ironman, no fim das contas, tudo tem que ser dar o seu melhor, né? Sim. Independente se está na frente, está atrás, e essa foi uma prova que eu terminei, eu fiz um tempo que na época era o meu melhor tempo, que era 9:40, que era um tempo bom, era o meu melhor tempo, eu tinha que estar Uhum. feliz, pô, continuo evoluindo e tal, e eu terminei super chateado, porque, enfim, eu tinha ficado para trás e não tinha conseguido a vaga, e, enfim, tudo que Uhum. eu achava que eu estava chegando perto parecia que tinha ficado mais longe, porque Tá. esse ano a galera fez uns tempos muito bons, assim, então eu fiquei lá para 13º, 14º, sei lá, bem longe, assim, sabe? Tá. Então nessa época foi bem desanimador, assim. Tá. 2017 foi ruim essa prova. Foi a vibe estava errada, assim. Tá. Aí eu comecei a repensar essa, não de continuar tentando. Isso eu sempre estava na cabeça que era isso que eu queria. Mas assim a forma Uhum. de encarar a prova, né? Então foi uma Uhum. coisa que começou a mudar assim também. Isso, e a grande mudança foi em 2018, onde houve a conquista da vaga no Ironman Mar del Plata no final do ano, tá? Mas em 2018 você foi construindo essa cabeça diferente, né? Que a gente falou muito aí na divulgação da live, que 2018 foi o truque da inspiração se concretizando na sua vida. Como que isso Foi. aconteceu? 2018 foi uma mudança mesmo, assim. Foi muito da cabeça, foi 100% da cabeça essa mudança, assim. O que aconteceu? Nos outros anos, embora eu sempre tivesse com essa motivação da vaga, eu achava que eu tinha condições e tal, mas Uhum. no fundo, eu tinha dúvidas se eu tinha condições. Sabe, eu queria Tá. muito, eu sabia que eu me dedicava ao máximo que eu podia, mas na minha cabeça era assim, pô, se os caras lá, os favoritos, der tudo errado para eles e der tudo certo para mim, aí eu tenho uma chance. Então, assim, É. eu não me considerava um merecedor de fato, sabe? Eu queria muito, eu estava tentando ao máximo, mas na minha cabeça, eu ainda não era daquele nível. Eu ainda não estava lá, não Uhum. merecia conseguir essa vaga ainda, sabe? E Uhum. aí, com todas essas coisas de, pô, vendo gente que eu ganhei em provas, o cara fazendo 9 horas, o pessoal pegando vaga. Então, essas coisas foram me fazendo acreditar que, pô, eu tô nesse nível, eu preciso acreditar que eu tô Uhum. nesse nível, né? Então, foi isso, assim, eu fui acreditando nisso. Eu li um livro também nesse ano que chamava How Bad Do You Want It? É tipo, quanto você quer isso, né? E aí esse Uhum. livro falava muito do fator psicológico, assim, ele falava, era mais da questão física até do que, mas era a questão física relacionada ao psicológico. Então é tipo Uhum. que o sofrimento ele é muito mais psicológico do que físico de verdade, né? Então, por exemplo, só para tentar ficar um pouco mais claro, por mais que você esteja muito cansado, normalmente no final da corrida você consegue acelerar, dar um Dá um sprint ali sprint, sim. faltando 100 metros, sei lá. Então, isso prova que o seu corpo ainda tinha energia, né? Então, a Energia. sua cabeça é que passa uma mensagem para o corpo que você está muito cansado, e aí o corpo passa a reagir daquela forma. Então, Uhum. assim, esse livro, eu deixava ele na minha cabeceira, assim, e todo dia eu lia ele, todo dia eu lia ele, todo dia eu lia ele. Legal. E assim, e aí eu fui botando na minha cabeça, isso tudo já avisando o Mar del Plata lá no fim do ano, que tudo na prova, qualquer dor que eu fosse sentir, era tudo psicológico, e se eu quisesse muito, eu conseguiria passar por aquela dor. Né? Então, Sensacional. isso eu botei muito na cabeça, assim, e aí tiveram mais algumas coisas de inspiração, assim, por exemplo, eu fiz uma prova aqui que era um olímpico, e aí eu me lembro que eu estava competindo com o Felipe Aragão, que é um cara super Uhum. forte aqui de Brasília, já foi pro Havaí, já fez Ultraman, enfim, cara, um cavalo. E aí Uhum. nessa prova eu lembro que a gente pedalou junto e tal, e aí era um olímpico, não tem nada a ver com o Ironman, mas assim, eu tava pegando a tudo, né? E aí quando a gente saiu para correr, ele deu uma sentida e eu ganhei dele. Então foi mais um cara que eu sabia que era muito forte, que já tinha ido para Havaí, e eu falei, pô, ganhei Uhum. de um cara que já foi para Havaí. Eu já até comentei isso com ele mesmo. Então, assim, essas Legal. coisas foram me dando, né, confiança de que realmente eu poderia. Então, Uhum. assim, eu fui para Mar del Plata acreditando que eu era E, merecedor da vaga. interessante, quando a gente fez o briefing aí da live,
que antes você sempre tinha essa cabeça, né? Se der errado para eles e der certo para mim, eu conquisto. E também assim, poxa, o que eles estão fazendo? A gente chegou a conversar em algumas consultas essa dúvida, poxa, eu faço tudo certo, a galera está evoluindo muito. O que eles estão tomando? Tinha essa dúvida, né, do que os amadores tomam para melhorar. Eu falava assim, pô, Gil, não, faz o seu melhor, que quando for para ser, será, né? E aí, quando você teve essa mudança de cabeça, você pouco estava se lixando se a galera estava tomando bomba ali, você sabia que era capaz, independente se a pessoa tomasse ou não, você ia conseguir conquistar o que você colocou na cabeça. Então, isso eu achei bem legal. E teve um comercial, uma frase que o Rafa colocou, e eu até fixei aqui na live, de um comercial da Nike, que é bem interessante na época, que é assim, grandeza não é para os escolhidos. Como que é? Grandeza, se você acha que é grandeza... Não, aqui é paralisa. Como que é? Se você acha que a grandeza é para os escolhidos, é isso que te paralisa. Né? Então, assim, a grandeza não é para os escolhidos. Isso, aí depois entra nessa parte aqui. Faz tempo que a gente fala que Deus é brasileiro. Que não é a gente que traça o nosso destino. Como se a responsabilidade pela nossa grandeza não fosse nossa. Fosse de uma força mágica ao nosso redor. A real é que grandeza não é um presente que cai no colo. Porque a grandeza não vem de cima. Vem do nosso esforço, do nosso suor, da nossa vontade. Pensar que grandeza é para os escolhidos é o que te paralisa. Porque grandeza não é para os escolhidos. Grandeza é para todo mundo que decide ir atrás dela. E aí, isso é bem interessante, porque essas coisas foram te inspirando. E quando a gente fala dos truques, nada na ciência biológica é preto no branco, nada é matemática. Porque, assim, esse livro, se você lesse em outra época da sua vida, podia não resolver em nada. Essa frase, esse comercial, podia não dar em nada. A pessoa lê esse livro hoje, que você indicou aí, pode não ser inspirada. Então, é o momento ali que a pessoa está passando, que ela é tocada por essa inspiração. É como eu gosto muito de dar o exemplo da questão da espiritualidade. Então, tem pessoas que não têm essa espiritualidade, é muito terrena, mas em algum momento da vida acontece algo que ela é tocada e começa a ver a vida de forma menos terrena, mais espiritual, começa a colocar a espiritualidade. E a inspiração é um truque que simboliza isso, sabe? De que o que funciona para um pode não funcionar para outro. Mas naquele momento de 2018, a sua história vinha sendo construída e você foi tocado pelo livro, foi tocado pela frase que o Rafa colocou, e isso mudou sua cabeça. Isso é bem legal. Foi. E aí vamos para Mar del Plata, novembro de 2018, a prova da vaga. Exatamente. Mar del Plata, cara, eu fui para Mar del Plata com essa cabeça que a gente falou, assim, eu estava acreditando que eu poderia realmente pegar a vaga. Nessa época eu já fazia uma coisa, eu olhava a lista de inscritos e pesquisava todos os caras que tinham tempos bons, todos os caras da lista. Então, quem tinha um tempo abaixo de 10 horas, eu considerava que era um concorrente, independente de qualquer coisa. Então, eu fiz uma lista, todo mundo sabia quem eram as pessoas e tal. Então, eu deixei lá com meus pais falando, para eles acompanharem, enfim, para irem me ajudando com isso, né? E aí, na minha cabeça, eu tava, cara, pronto para o que der e der, assim. Eu tava acreditando que eu tinha mudado o meu nível. Até a gente comentou, foi muito mais psicológico mesmo, assim, se eu olhar em questão de watts na bike, em questão dos paces na corrida, não era uma coisa que eu estava muito melhor do que antes, mas assim, eu estava acreditando que o meu ritmo tinha mudado, que era outra coisa, a cabeça estava de outra forma mesmo, né? O padrão de treino tinha permanecido o mesmo, não houve grandes mudanças, né, de treino, continuava com Santiago, então não houve grandes mudanças. Isso, foi a cabeça mesmo que deu. Foi a cabeça, E aí, enfim, a gente foi lá para Mar del Plata,
Mar del Plata, cara, era um vento assim inacreditável. Eu tinha feito 3 anos Fortaleza, que é um vento ruim. E aí o pessoal tinha feito Mar del Plata no ano anterior e falou, não, Mar del Plata é pior. Eu falei, nada, duvido, impossível. Não tem vento pior que Fortaleza. Cara, e quando eu cheguei lá em Mar del Plata era pior. E aí, mas enfim, eu tinha aquela cabeça de quanto mais difícil, mais eu teria chance, né? Eu sempre, mesmo nessa época com a cabeça já acreditando, eu ainda não era uma pessoa, um cara assim muito rápido. Então eu continuava achando que as provas mais difíceis me beneficiariam, né? E aí acabou que lá teve um negócio que estava muito frio, né? E aí eles cancelaram parte da natação. Tá. Não sei o quanto que isso me beneficiou, né? Eu tenho uma natação média, então não sei se atrapalhou ou se ajudou, enfim. E aí saí para pedalar. E aí, pô, um frio, um vento, cara, lá era 30 quilômetros a favor do vento, que a gente ia, sei lá, 46 por hora, e 30 quilômetros contra o vento. Mas era contra, assim, na cara, direto, assim. Você não, cara, era um vento que você tava lá fazendo tudo certinho, a mesma velocidade, mais potência até do que você foi a 46, você tava a 29, 28. Então, assim, era meia hora que demorava, 30 quilômetros que demorava 1 hora e pouco, mas era desesperador, assim. Você ficava, cara, não aguento mais. Tipo, era um inferno aquele vento. Mas aí, eu tinha treinado muito com o William, que era da assessoria e estava morando aqui em Brasília, agora ele está morando no Rio. E ele em Floripa, em 2017, ele tinha feito um pedal animal, assim, tipo 4,45, por aí, assim, 4,50, sei lá, nessa faixa. Então eu sabia que ele pedalava muito, a gente pedalava aqui e ele sempre pedalava muito. E aí a gente no pedal, a gente foi ficando bem próximo, assim, sabe? Eu passava ele me passava, então eu falei, cara, tô fazendo um pedal bom. O William pedala pra caramba, a gente tá junto aqui, tô no ritmo certo, né? Enfim, e a gente passando muita gente, assim, acabou que lá era rolling start, né? Largava um de cada vez. E eu demorei a largar, então eu larguei bem para trás. Eu demorei a ir pra praia e tal, então eu larguei para trás. E aí eu fui passando muita gente, muita gente, muita gente. Então, pra mim, eu tava, porra, tô bem pra caramba, né? Tô pedalando com o William, que pedala muito, a gente tá passando todo mundo e tal, achei que eu tava abalando. Eu tive uma dificuldade lá, porque não sei se foi o frio ou se porque venta muito, pedalava muito trancado e tal. Eu tava tendo câimbra nas 2 pernas durante o pedal. Aquele negócio de levantar para fazer um xixi, para quem não está acostumado, a gente faz xixi pedalando. Nossa, pronto. Mas tem que ser em pé. E aí, quando eu levantava para pedalar, a favor do vento, claro, né? Dava câimbra nas 2 pernas. Eu acho que era do frio, enfim, não sei o que era. Então, apesar de eu estar achando que eu estava pedalando bem, eu estava meio descrente com a corrida, né? Porque eu estava, putz, cara, eu vou sair para correr, eu vou estar quebrado, né? E aí eu saí para correr, e aí, achando que eu estava entre os primeiros da categoria, né? Eu não tinha muita noção ainda das colocações, né? Porque eu passava rápido, todo mundo estava pegando os tempos, mas a gente passava rápido. E aí, quando eu saí para correr, a Alana e meus pais falaram, você está em 12º. Aí eu, 12º, né, cara? E aí, normalmente, como eu tinha falado mais cedo, eu pedalo um pouco melhor do que corro. Costumava, normalmente, nas provas, eu ganhava posições na corrida e perdia posições. Ganhava posições na bike e perdia posições na corrida. Então, quando eu saí para correr em 12º, eu falei, porra, fudeu, né? Assim, na verdade, eu não pensei isso. Vou voltar. Mas, assim, a Alana e meus pais, que já sabiam esse meu histórico de ter um pedal mais forte que a corrida, de eu já ter perdido posições e tal, falaram, porra, não deu certo de novo. Eles já desacreditaram nisso. Mas não me falaram, lógico, né? Mal sabiam ele que dentro da cabeça do Gil tinha uma fera. E aí foi engraçado, porque assim, eu fui sair para correr e eu saí incrivelmente, 5 minutos atrás eu estava morrendo de câimbra nas pernas pedalando e saí para correr com as pernas muito boas. Eu não sei, devia ser uma coisa da posição, do jeito de pedalar, que estava com a cadência muito baixa, enfim, não sei. E aí, eu saí para correr junto com um alemão. E aí eu tava eu corro normalmente com uma faixinha, né, daquelas na cabeça, e tava com um bigode, né? Sim, e aí o Sanders que corre com a faixinha e com bigode, né? E aí esse alemão falou para mim, Hello, Mr. Sanders. De brincadeira, né? E aí ele falou pra mim, cara, você quer correr pra quanto, né? Pra gente ver se a gente corre junto aqui e tal. E aí na minha cabeça eu falei, cara,
umas 3 horas e 20. E assim, 3 horas e 20 eu estava considerando a corrida da vida, né? Igual eu falei, a minha melhor corrida tinha sido aquela 3 e 20 e poucos aqui em Floripa com você. Então, assim, 3 e 20 eu tava achando, cara, se der tudo certo, eu vou correr 3 e 20. Né? Assim, no mundo perfeito é 3 e 20 e isso tem que ser o suficiente para dar a vaga. E aí fui. E aí, só que aí eu tava me sentindo super bem. Ali eu tava correndo uns 4 e 20 de pace, mais ou menos, né? Uns 4 e 20 de pace, que não dá 4 e 20, dá aí umas, sei lá, 3 e 5 numa maratona, né, mais ou menos, mas eu tava me sentindo bem. E eu também já tinha ficado um pouco para trás, então eu falei, cara, vou dar uma arriscada, né? Eu preciso tentar recuperar alguma coisa aqui. Então, assim, não fiz nenhuma loucura, não estava correndo 4,20 me matando, eu estava me sentindo super bem, mas era um ritmo que eu achava que não seria o real, assim, que eu não conseguiria manter por muito tempo. E aí fui. E aí, cara, corri uns 10 quilômetros com esse alemão, mantendo ali os 4,20, 4,20 e poucos. Aí esse alemão falou, cara, tá muito forte, vou ficar um pouco para trás. Ficou. Bye bye, Mr. Sanders. E aí eu fui sozinho. E aí passei ali no quilômetro 14 já, né, que era uma volta de 14. E aí a Lana falou, ó, o Santiago estava acompanhando no tracker também, tinha feito lá um monte de conta, e eu era um dos que estava correndo melhor na categoria. Então, assim, se eu mantivesse aquele pace ali de 4,20 e poucos, 4,30 até o final da maratona, pelas contas lá na frente, eu terminaria em sexto. E eram 7 vagas, na época a gente achava que eram 6. Então, assim, eu tinha que manter aquilo. Minha única opção para conseguir a vaga era manter aquele pace. Que na hora, mesmo na hora, eu me sentindo bem, mas eu ainda achava que era um pace irreal para mim, né? Porque eu tinha na cabeça lá as 3 horas e 20, que é um pace de 4,45, mais ou menos, eu acho. Então, tipo, pô, tava bem abaixo. Mas aí eu falei, cara, tô sentindo bem, eu vou assim até onde der, e quando não der, a gente vê o que dá. E aí, continuei com esse pace, foi legal lá em Mar del Plata, era muito vento, a corrida atrapalhava muito também o vento. Então acabou que eu fiquei atrás de um cara, assim, ele nem ajudava tanto, porque ele era bem baixinho, mas ele me passou correndo num ritmo bom. E como eu tinha perdido a companhia lá do alemão, falei, cara, eu vou grudar nesse baixinho aqui e vou com ele até não aguentar mais. E aí eu fui com esse baixinho, pá, e ele tava mantendo esse ritmo aí, os 4,20 e poucos, 4,30, e mantendo. E eu fui indo, fui, não largava o baixinho por nada. E aí, quando eu passei já na segunda volta, ali no 28, eu já estava em sexto. Então, assim, eu mantive ali nos 4,30, 4,20 e poucos, estava mantendo essa média aí. E aí, em 28, eu já tinha passado todo mundo que eu precisava, né? E aí, faltavam 14 quilômetros, eu estava me sentindo bem, mas, assim, na minha cabeça ainda vinha aquelas lembranças de Fortaleza, né? Tipo, cara, Fortaleza você perdeu faltando 2 quilômetros. Não acha que você já está dentro, tipo, continua concentrado, né? Continua focado, vai, porque assim, até eu me lembro uma vez que eu tive uma conversa com um Furioso aqui de Brasília, ele falou de uma prova que ele passou um cara que o cara desmaiou, faltando 1 quilômetro, sei lá. Então, assim, na minha cabeça era, cara, eu só posso relaxar quando eu cruzar a linha e estiver dentro da vaga. Então, a prova assim, só acaba quando termina. E aí eu fiquei, cara, cabeça assim, muito focada, não vou desistir, vou continuar no ritmo. E aí quando chegou assim no 32, mais ou menos, esse baixinho que estava me dando ritmo, ele deu uma fraquejada e começou a cair o ritmo e eu fiquei num dilema, cara, assim, será que eu arrisco e vou sozinho? Ou será que eu fico com esse cara? Será que eu tô forte? Será que eu tô fraco? O que eu faço? E aí acabou que na hora eu decidi ir sozinho. O cara ficou, o cara que me puxou ali do 14 ao 32 ficou, mas eu tava que tinha que continuar. Então continuei com a cabeça pensando nisso, né? E aí eu continuei fazendo força e tal. E aí cruzei com meu pai, faltavam 2 quilômetros. E aí meu pai falou, você tem que apertar que tem um russo vindo aí. Aí eu, puta que pariu, tem um russo faltando 2 quilômetros. Foge do russo. Cara, e eu achei que eram 6 vagas. E não, esse russo depois ele correu tipo 3 em 1, sei lá, o russo fez uma corrida absurda, ele tava buscando todo mundo. Putz. E aí mas ele tava 4 minutos atrás de mim, então faltando 2 quilômetros tinha que dar uma merda muito grande, mas pra mim ele tava do meu lado, né? Então continuei totalmente concentrado, assim, faltando 2 quilômetros e tal.
Cara, e aí teve uma outra coisa que foi muito. Nunca mais vou fazer isso na vida. Eu tava faltando uns 400 metros, tinha um brasileiro, que eu sabia que ele era brasileiro, e sabia que ele era da minha categoria. E aí eu achava que, como eu sabia que eu estava em sexto, e eu achava que ele estava em quinto. Então, assim, supostamente nós dois estaríamos dentro da vaga, tá faltando 400 metros, vamos comemorar, tô super feliz aqui. E assim, eu tava buscando ele. Então eu tava vindo mais rápido, né? Eu tava supostamente em melhores condições. E aí, cara, eu fui e falei com ele, eu acho que você é o quinto, eu sou o sexto, a gente tá dentro da vaga. Cara, pra quê? esse cara, ele não tava em quinto, na verdade. Ele estava atrás de mim, só que ele tinha largado antes, lá no esquema das largadas por onda, ele tinha largado antes. Então ele sabia que ele não era o quinto, mas ele achava que eu podia estar disputando uma vaga com ele. Cara, ele sprintou, faltando 400 metros, cara. Putz. E aí, faltando 400 metros, depois de 8 horas e 50, eu tive que dar um sprint, cara, foi desesperador. E assim, em Mar del Plata, bem na chegada, pouco antes de entrar no tapete, tem uma subida, assim. Cara, tipo um tapume, assim? Um tapume, porque é como se fosse um térreo para o primeiro andar. Cara, Sim. então tem um lance de escada e um tapume. E a gente sprintando, e eu perdi o sprint. Cara, e aí eu cheguei lá e... E ele tava atrás mesmo, né? Ele tava atrás. Mas aí eu cheguei e, assim, não tinha saído também a confirmação da quantidade de vagas. Eu fiquei, cara, será que eu perdi a vaga para esse cara? Não é possível. O que eu fiz? Por que eu avisei? Não sei o quê. Enfim, na verdade eu cheguei morto, caí no chão lá, até abracei, a gente se abraçou lá e tal. Foi legal. Mas eu fiquei naquela, putz, será que eu consegui a vaga? Será que eu não consegui? Mas aí, logo eu encontrei a Lana e meus pais, e eles, não, deu certo e tal, você foi sexto, o Santiago falou que eram 6 vagas e não sei o quê. Cara, e aí eu, fiquei feliz demais, assim, né? E aí, já saí logo ali da dispersão e fui encontrar com eles, e feliz pra caramba. Teve champanhe? Teve champanhe? Teve champanhe, teve champanhe. Só que aí também... Só que aí logo depois eu tava muito cansado. Eu acho que bateu, a adrenalina abaixou, comecei a passar mal, me dar uns calafrios, comecei a me tremer todo, tive que voltar para a enfermaria. Legal, e aí tem uma história engraçada também. Pô, já contei um monte de história engraçada, né? Mas teve um fato que como ainda tinha essa questão das largadas por ondas, mesmo depois de uma hora, eu ainda estava com medo de ter um cara lá que largou lá atrás e ter me passado, né, e tal. E aí eu tava lá na maca lá, tomando um soro lá, e aí eu pedi o celular do enfermeiro para eu olhar o aplicativo para eu poder confirmar que eu tinha ficado em sexto mesmo. E aí eu confirmei que tinha ficado em sexto e aí tinha dado certo a vaga. Olha só. Foi, cara, sonho realizado. O Gil fechou a maratona para 3 horas e 11, um pace aí de 4,33 por quilômetro. A melhor maratona dele em Ironman tinha sido lá em 2016, onde a gente correu parte dela junto, que era 3,23, eu acho, e ele tinha a ideia de, nessa prova, correr para 3,20. Né? Ele tinha assim, não, se eu correr para 3,20 tá ok. Mas você vê que a cabeça dele estava tão diferente, né, de acreditar, esse clique que teve em 2018, esse truque da inspiração que tocou, né, de maneira diferente, ele correu para 3,11. Assim, quando a gente viu aqui em Brasília o tempo de maratona, inacreditável, assim, como assim, cortou o caminho, Gil, o que é isso? Não sei o que, ficou brincadeira. Mas não, a cabeça é diferente e ele foi para a prova e acreditava que era possível. Assim, a diferença antes, se eu estivesse correndo a 4,20, mesmo que eu estivesse tranquilo, eu ia falar, esse não é o meu ritmo, vou voltar para 4,45. Nessa prova não, eu tava, cara, esse é o que eu preciso fazer, eu sou desse nível, eu vou conseguir. Então foi uma diferença totalmente psicológica mesmo. 2019 foi o ano passado, o ano do Havaí, tá? No início do ano teve uma surpresa aí, que você teve uma queda de bike, houve uma fratura do sacro, tá? Então você ficou 3 meses sem correr, manteve só bike e natação, então você voltou a correr só em julho, e aí teve o Havaí em outubro, né? Então assim, teve esse susto de início de ano,
mas você ficou acreditando, mantendo os treinos, e a corrida só voltou para a sua rotina em julho, né? E aí veio o Avaí. Como que foi o Avaí, Foi. né? A sensação aí de estar lá, um sonho realizado. Cara, foi sonho realizado mesmo, assim. Eu queria até fazer um parênteses aqui também, que teve uma galera que me ajudou muito aí pro Avaí. Quem já foi pro Avaí sabe que é caro pra cacete. Lá essa época é tipo carnaval no Rio, carnaval em Salvador, porque eles colocam os preços tudo lá pra cima. O dólar tá ruim, tá difícil. E assim, como toda a família fez parte de toda essa caminhada, eu queria que todo mundo fosse. Então, Legal. fui a Nina, foi a Lana, meus pais foram. Então, assim, é uma viagem muito cara, né? E Uhum. aí, agradecer aí a galera, o Ayrton, que treinava com a gente, treinava lá com o Santiago, ele me cedeu uma bicicleta que ele tinha, para eu fazer uma rifa, para eu arrecadar dinheiro, para me ajudar e tudo. O Careca, não sei se ele está aí na live, que tem uma Sim, empresa de tecnologia, me patrocinou para me ajudar a ir para lá. Teve a legal. Triadict, a loja lá de Goiânia, também me ajudou. Então, assim, foram. Acho que vale lembrar, porque, cara, fez total Sim, com diferença, certeza. assim, porque é Com uma viagem muito certeza. cara, muito complicada. Então, e eu sei que foi no intuito de me ajudar, assim, ninguém fez isso para ganhar nada, foi super Uhum. pela amizade, Espontâneo, então foi muito mais. Então foi. Acho que esse ponto é importante deixar registrado, né? com Mas falando certeza. lá do Havaí, E deixa eu registrar também que quando foi para o Havaí, vocês aí, teve uma delegação aqui de Brasília de 7 triatletas, né? Denis, William, Vissa, o Rodrigo Pizza Bessa, o Marcelão aí da BRT e o Andrei Corrida Perfeita. Então tem uma foto de vocês lá, eu não sei que dia que é aquele, mas todos uniformizados ali, aquela foto ali que marca a é, galera de Brasília é bem emblemática mesmo, é bem legal. Então merece destaque isso é, também aí, que teve esse ponto aí nessa viagem para o Havaí. essa foto foi no dia da Desfile das Nações, lá, que tem uma. Cada país entra com a sua bandeira e tal, e os classificados, então Uhum. é. E aí, cara, eu fui para lá, assim, eu sempre tive esse sonho de ir para lá, e o sonho estava se tornando realidade, né? Então, assim, eu Uhum. queria aproveitar tudo, cara. Eu queria conhecer tudo, eu queria participar de todos os eventos, eu queria ver a feira 5 vezes, eu queria ver os caras andando pela rua lá, correndo, os profissionais, eu queria ir sabe, fazer todas essas coisas que tem antes da prova, assim. Era a minha primeira vez lá, então, assim, eu não tinha grandes ambições, sendo sincero, na prova em si, porque o, o, o enfim, é um mundial, a galera é muito forte Uhum. mesmo, Muito forte. mas e era meu primeiro e tudo, mas eu queria muito aproveitar aquele momento, eu queria curtir. Eu Uhum. sempre tive, lógico que eu não ia passear na prova, né? Nunca vou numa prova só para passear, mas eu tinha na minha cabeça assim que eu preferia às vezes fazer um tempo 10 minutos pior e aproveitar a prova, eu conseguir desfrutar daquilo, do que às vezes eu fazer uma prova 10 minutos melhor e chegar num momento que eu não estivesse mais curtindo aquilo. Eu não queria que aquilo Tá. se tornasse uma coisa pesada, sabe? Eu queria que aquilo fosse realmente uma experiência positiva, assim, né? Uhum. Então eu fui com essa cabeça de aproveitar tudo, de curtir tudo. Eu tava, cara, é um sonho assim. Foi engraçado que eu postava vários stories, postei várias fotos e muita gente me mandava uma mensagem tipo, cara, sua cara tá falando tudo assim. Eu tava rindo de orelha Legal. a orelha em todas as, Igual as falaram fotos. aí, ó, que você teve cãibra na bochecha de tanto rir. É. E aí teve uma coisa que foi muito legal também, que foi que o Denis, que o pessoal aqui de Brasília conhece também, que por acaso ele é Uhum. primo da Lana, então a gente é muito amigo e tal. E aí ele até antes de eu ir para Mar del Plata, a gente tinha saído para jantar, ele falou, cara, se pegar essa vaga, eu vou treinar para a gente ir junto. E aí ele conseguiu a vaga no Texas, a gente treinou muito pedal e corrida Sim. junto para essa prova dele no Texas, porque eu estava sem poder correr e tal.
Então, Uhum. e aí, pô, muito bom, porque ainda tinha um amigão meu lá fazendo a prova junto. Cara, tava assim, Legal, um sonho mesmo, né? E legal. aí no dia da prova também eu levei essa energia boa para a prova, cara. Eu tava Uhum. assim, eu nadei bem, eu tipo, embora eu não tava me preocupando com isso, mas eu tava tão leve fazendo a prova que as coisas foram fluindo bem, né? Nadei Legal. bem, curti lá, vi os peixes, a natação lá é super clara, é uma natação difícil, assim, é sem roupa de borracha, o mar é meio marolado, mas eu nadei Uhum. bem, saí para pedalar super empolgado, e aí no pedal, cara, agradeci os voluntários, brincava com a galera que estava na torcida, enfim, eu tava Sensacional. sabe, fazendo a prova, mas passava por alguém, eu dava tchau, eu tava curtindo tudo, assim, cara, querendo, sabe, não foi aquela prova que eu tava, pô, não vou nem olhar a vista, eu tava querendo ver tudo mesmo, assim, né? E aí a única parte ruim da prova foi que na segunda metade do pedal eu fiquei com o pé meio dormente, assim, mas enfim, Uhum. foi coisas de prova normal, né? E aí essa hora Uhum. foi a única hora que eu não tava curtindo muito, porque tava doendo pra caramba, mas aí logo no final do pedal também eu encontrei com o Andrei da Corrida Uhum. Perfeita aí, e Uhum. aí a gente conversou, pô, ele também estava super empolgado e tal, e a gente fez a transição junto, saímos para correr junto. E aí, cara, a corrida é uma festa, assim. O início da corrida é onde tem a torcida, né? Os primeiros Sim. quilômetros ali até o quilômetro 10, mais ou menos, é onde tem mais gente. Pô, e aí foi quando eu encontrei meus pais, encontrei com a Alana, encontrei com a Nina, e aí, pô, aí é que vale a pena, assim, né, cara? Todo esse Legal. esforço, tudo que fez para chegar, toda a dedicação e Sensacional. tudo que todo mundo acompanhou. Então, assim, eu passei, cara, esse início aí, essa parte tinha muita gente curtindo muito, correndo bem, Uhum. assim, tava nesse ritmo aí de uns 4:30, tava bem. E aí na segunda metade da prova que começou a pesar um pouco a questão do calor e tal. Eu não senti tanto o calor igual as pessoas falam, para ser sincero, assim. Eu também pensei muito nisso antes da prova. Eu estava esperando que fosse um inferno, assim. Uhum. Fiz uns treinos não, mas eu fiz umas sessões de sauna para tentar aclimatar um pouco e tal. Eu fui preparado para um calor assim surreal e eu cheguei lá, era um calor surreal, mas eu estava mais preparado, sabe? Então não foi uma coisa que durante a Uhum. prova eu falei, nossa, eu tô morto de calor e tal. Mas como eu sabia que estava calor e eu tinha esse plano de não chegar no limite, eu consegui curtir a prova, eu comecei ali na segunda metade a parar nos postos para conseguir botar água na cabeça, jogar umas esponjas, beber água e tal. E aí fui, assim, a prova não se tornou um peso, assim, igual muitos Ironmans já aconteceram, de ficar arrastado, sabe? Meu ritmo Tá. caiu muito porque eu estava mais esse modo econômico aí, porque eu não queria E, chegar no fundo do poço. e o modo feliz, né? Modo curtição. E o modo feliz, Aproveitando. cara, assim, tem um vídeo até que tem aí no meu Instagram, que é o Santiago tava de bike ali no quilômetro Hum. devia ser no quilômetro 20, talvez, mais ou menos. E Uhum. aí, pô, eu falando com ele super animado, eu tava, cara, Sim, curtindo, eu assim. lembro desse vídeo. Eu passava pelos brasileiros que eu conhecia, ou que tinha o nome que eu achava que era brasileiro, e conversava com os caras, eu tava super aproveitando, assim, sabe? E aí, a Hum. parte que eu realmente, saindo do Energy Lab ali, que é a parte final da maratona já, né? O Energy Lab eu não sabia dessa história, eu descobri lá. Parece que é um dos lugares mais quentes dos Estados Unidos inteiro. Ah, é? Por isso que é um lugar lá que eles fazem estudos e tal, é um laboratório Tá. mesmo. Então, Uhum. é o que todo mundo fala lá que é um dos piores lugares da prova, assim, porque é muito quente. É um lugar totalmente descampado, não tem sombra nenhuma, e é Uhum. um asfalto preto, aquela lava do lado, né? Então, e aí eu saí do Energy Lab me sentindo bem. Eu estava até tinha encontrado com outro brasileiro também dentro do Energy Lab, a gente foi correndo junto. E aí saindo do Energy Lab eu não tenho certeza, eu acho que era no quilômetro 32. E aí eu olhei assim no relógio e uma das minhas metas, mesmo não sendo a meta principal era curtir a prova e, né, era conseguir fazer abaixo de 10 horas lá, pelo menos, né, Tá.
para ter uma marca legal, né? E aí, saindo da Energy Lab, eu olhei no relógio e falei, cara, dá para fazer, né? Assim, fiz umas contas lá, essas contas de, na hora que você está correndo no Ironman, nunca dá muito certo, então você nunca pode confiar muito. Mas, mas era uma conta, tipo assim, se eu correr 6-1 até o final, ainda dá. Então, assim, era uma conta meio fácil de fazer e eu pelo ritmo que eu estava correndo, eu não estava tão desgastado, falei, não, dá para fazer. E aí ainda consegui acelerar os últimos 10 quilômetros da prova, corri, assim, bem e curtindo, e eu tava assim, cara, foi uma das... Tem muita gente que fala esse negócio do flow, assim, né, que você entra no estado de transe, assim, a Alana até fala sempre isso, quando ela corre, ela fica assim, eu, pra ser sincero, não fico muito não, assim, eu fico mais cansado, mas, cara, nesse momento lá, foi um momento que eu tava... Você sentiu? Tipo, flow. Senti, eu tava muito feliz, e, tipo, tava num ritmo que para aquele momento era um ritmo forte, mas não parecia mais forte, Que legal, sabe? Eu hein? tava, cara, tava assim, em transe, assim, eu tava muito feliz, assim. E aí, corri até o final, e aí cheguei, consegui ainda, a gente tinha combinado com meu pai para ele levar uma bandeira, para eu poder cruzar com a bandeira do Brasil. E aí tem até eu até imprimi uma foto aqui também dessa Tem a chegada, foto, que ficou bem muito legal. bonita. Aqui, ó. Cadê? Essa foto aí, sensacional. Muito. Isso aí virou quadro em casa? Ainda não, eu tenho que mandar fazer. A gente se mudou recentemente, eu fiz um quartinho ali do treino, eu tenho que equipar ele ainda. Fazer um quadro. Tem que fazer um quadro. Isso aí é inspiração pura. Sensacional, Gil. Essa história do Avaí, esse depoimento aí do final, você lembrou bem essa sensação, assim, quando a gente está curtindo o momento, você vê que aquelas dificuldades desaparecem, e você falou desse momento flow, e o Alvarez falou aí, eu nunca fiquei flow em prova nenhuma. Eu também nunca tinha ficado, essa foi a primeira. Você vai ficar no Avaí em outubro de 2021, Alvarez, pode ficar tranquilo, porque você estava sempre com essa noia da vaga igual eu estava. Isso, a sua hora vai chegar. Olha só, antes da gente finalizar aqui, antes de passar por esse apanhado dos truques que apareceram na sua história, só falar do histórico das avaliações, né, que a gente tem aí na 449. Então, olha só, perto de provas, o Gil variava ali de 81 a 83, sendo que o maior peso do Gil foi em janeiro de 2019, né, no ano do Avaí, aí, quando sofreu a queda lá, 86 quilos. Mas diz a lenda que Gil, depois de provas, bate 88, 89, que é um momento que ele nunca aparece lá na 449. Né? O percentual do Gil varia aí de 5 a 7%, e teve 2 momentos que eu falei no início da live que a gente teve o melhor percentual, melhor composição corporal do Gil, que ele ficou perto de 79 quilos, que aí a avaliação por dobras cutâneas deu um percentual de 3,7% e de 4,3%. Né? A primeira em Mar del Plata e a segunda no Avaí. É lógico que essa avaliação por dobras cutâneas é uma estimativa. Se a gente for pegar um método ouro aí, tipo um DEXA, que é tipo uma ressonância, a gente pode botar aí 5 a 7% a mais do que isso aqui. Tá? E é interessante falar que há uma diferença de peso-performance e peso-saúde. Tá? Então, quando o Gil está aí perto de prova, a gente pensa muito em peso-performance. Então, assim, ele com os 81 quilos, 82 ali, é peso-saúde. Mas como a gente tem um foco de performance ali, perto de prova, tem todo um ajuste nutricional para a gente carregar junto para esse objetivo aí do peso-performance. Né? Então, e nessas 2 provas aí que ele teve um excelente desempenho, a gente conseguiu ter esse peso-performance aí. Fernando, e ainda... tem mais um peso também, que é o peso que minha mãe fala que eu tô bonito. Que aí eu sei que é a hora que eu preciso ir lá em você. Que aí é quando eu tô com uns 86, assim. Que aí eu sempre sei que eu tô fora do peso de prova. A bochechinha tá corada ali, né? Que tá, o peso de mãe é o peso de ir para 449, né? Exatamente. Então, nessa história sensacional do Gil aí, a gente viu o truque social ali, com os pais sempre incentivando, os amigos aí durante a sua história, né? O truque do hábito aí, o Gil, quando ele comentou que nunca ficou sem treinar, né? Então, desde que começou
desde o ano passado, o último dia que ele treinou foi em dezembro de 2019. Mesmo na quarentena, ele se mantém ativo aí. Tem o truque do alvo. Eu dei um off foi no Natal do ano passado. Aí, totalmente hábito, né? Então, assim, para você construir uma rotina, né, de mudança de vida aí, de alimentação, de exercício, tem que achar uma coisa que seja hábito para você. Então, assim, se fosse arranjar outra coisa para Gil fazer, ele não conseguiria tê-la como hábito e isso não ia permanecer durante muito tempo. O truque do alvo, então, assim, é importante definir o objetivo ali. O Gil sempre teve o Avaí, em determinada época da sua história, ele colocou o Avaí como alvo e trabalhou em cima disso, né? E alguns truques são derivados de outros, né? Então, quando veio lá o truque da inspiração, o Gil utilizou a recompensa ali para inspirá-lo também, usava a própria distração durante a prova, lembrando dessa inspiração que ele tinha, né? Lá em Fortaleza, o pessoal que o ajudou a ir para a prova, ele lembrava e ele ficava distraído da dor ali para continuar na prova, né? Outro exemplo de derivação é quando o Gil colocou ali o truque do alvo e ele se sacrifica, ele se organiza. Então, assim, é um truque derivando do outro. Então, são vários truques para que a gente possa ter a reflexão para promover uma mudança desejada aí dentro da rotina. O truque da inspiração, que foi o alvo aí da nossa conversa aí, né, em 2018, a recompensa com seus resultados, tá? Então, todos esses truques que apareceram na história do Gil, nessa história fantástica dessa conquista da vaga do Avaí, foi bem legal aí passar para o pessoal, tá? Para o pessoal refletir. E quero agradecer aí ao final agora, Gil, a ter aceitado o convite, né, de partilhar com a gente a sua história, né, e foi bem inspiradora. E pode ter certeza, eu já falei em algumas lives aí, eu me inspiro muito nos clientes, né, nas histórias de superação. Tá? Então você é uma das histórias que inspiram aí também, e eu conto para outros clientes, não desiste não, né, eu cito o seu nome, como outras histórias que eu também cito. Né? Então vocês aí, dentro da minha história como nutricionista, me inspiram também. Pô, Fernando, eu que agradeço. Eu confesso que no início, aí, quando você fez o convite, eu vi uma galera que tinha vários títulos, várias coisas, e eu não tenho muitos títulos no triatlon. Eu sempre foquei muito nessa questão do Avaí, eu não fiz... enfim, sempre fiz algumas provas, mas sempre com essa meta. Então, assim, eu fiquei, pô, será que eu tenho alguma coisa realmente para passar? Mas eu acho que é isso, assim, na verdade, o que eu acho que fez você me convidar é isso, é ser uma pessoa normal, que trabalho isso. Aí 8, 9 horas por dia e consigo organizar e me superar, né? Então, acho que isso é que faz diferença. Eu realmente me considero muito dedicado. Eu acho que é igual a gente conversando, assim, se essa live tiver inspirado uma pessoa, eu acho que já valeu a pena, assim, vou ficar super feliz. Certeza. E muito obrigado aí pelo convite. Beleza, Gil. Vamos em frente aí e agradecer todo mundo aí que esteve na live, as mensagens. A gente consegue ler às vezes, mas às vezes passa uma aí, mas foi muito divertido aí ver as mensagens do pessoal aí participando. Vou só contar uma coisa que eu vi que estavam perguntando qual que é o próximo objetivo agora. Eu tenho um objetivo de voltar para o Avaí. Esse é um deles. Legal. E o outro objetivo é conseguir fazer um Ironman sub-9. Legal, então, vamos lá. Agora eu estou treinando com o Cid e passei essa missão aí para ele. Então, legal. Se eu fizer o sub-9, eu devo conseguir ir para o Avaí de novo. Então pode ser que eu consiga os dois de uma vez, tomara. Excelente. Vamos lá, vamos então finalizar a live, que amanhã tem treino, hein, para conseguir esses objetivos aí. Beleza, obrigado, então, Gil. gente. Obrigado pela presença. Valeu, Fernando. Obrigado a todo mundo. Valeu, então. Valeu, boa noite tchau, aí, tchau. Pessoal. Falou. Boa noite. Como é que tá aí? O negócio é bom, mas é sofrido. É bom, mas é ruim. Tá bem demais. Tá soltinho. Show de bola. Vamos lá. Harper, London Great Britain, Ironman, JP Bergeron. From Canada, Ironman, JP Carlo Gonzalo. You are Ironman, Carlo. Soren Koko from Denmark.